Sim, e sem mais demoras, vamos dar início ao debate da Rádio Valor Local com os candidatos às autárquicas 2021 à Câmara Municipal de Zambuja. Já a seguir, e passo a apresentar os candidatos. António Pito, do Bloco de Esquerda. Mara Oliveira, da CDU. Silvino Lúcio, do Partido Socialista. Rui Corsa, da coligação Sempre ao Seu Lado. E Inês Louro, do Partido Chega. Passo a palavra à moderadora, a jornalista Sílvia Agostinho. Muito bem, muito obrigada, Nuno. Vamos começar então pela primeira das nossas questões. Falemos aqui um pouco dos últimos indicativos dos censos 2021, que dá uma quebra populacional no concelho da Zambuja de 1,8% em relação a há 10 anos atrás. Eu gostaria de começar então por perguntar aos candidatos. Segundo o nosso sorteio, Rui Corsa será o primeiro a usar da palavra nesta primeira questão. Como os senhores sabem, se acompanharam o nosso debate há 4 anos, a ordem é rotativa. Rui Corsa, da coligação Sempre ao Seu Lado, qual será a sua política para reverter ou diminuir este valor, que não é muito simpático para o nosso concelho, apesar de não ser dos piores aqui na comunidade intermunicipal de Alzíria do Tejo, para promover mais atração de moradores para o concelho, políticas de habitação? Gostaria de saber qual é que é a sua política. Muito obrigado, Sílvia. Em primeiro lugar, gostava de desejar as boas tardes a todos. Quer ao Valor Local e agradecer o convite, quer aos candidatos que estão comigo neste debate. E também desejar as boas tardes a todos os que nos acompanham, quer em direto, quer os que mais tarde, obviamente, terão a ocasião de ver este debate através das redes sociais. Sílvia, esse dado não é de todo o mais relevante dos censos. Esse dado não é o mais relevante porque há resultados muito diferentes, esse resultado é uma média, e há dados muito diferentes quando se olha para os resultados do censo em termos de freguesias. E é muito mais relevante para nós o facto do Alto Concelho estar a perder população de forma significativa, o conjunto das freguesias de Alcoentre, Manico, Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa perdem mais de 500 habitantes nestes anos, que de alguma forma é compensado com outras freguesias, com pequenos acréscimos. E, portanto, esse é de facto o mais relevante, é o desequilíbrio que existe no concelho de população e que estamos a perder população. Toda a nossa estratégia para os anos futuros assenta numa política de criação de valor local. Não é valor para o jornal, valor local, como calcula, mas é de valor local. O que é mais significativo no nosso concelho é, de facto, incapacidade que nós tivemos de substituir políticas anteriores, investimentos anteriores que permitiam às nossas pessoas uma vida economicamente mais satisfatória que aquilo que têm hoje. Hoje vive-se pior no nosso concelho, a média salarial é inferior, a qualidade do emprego é inferior e é isso que faz afastar as pessoas. Para atrair pessoas, há um conjunto muito grande de políticas que temos que ter e que não funcionam desligadas per si. Não podemos só falar de habitação, não podemos falar só de educação, tudo isto está interligado. Obviamente que, se quisermos falar de uma forma mais rápida e simplista, podemos dizer como é que conseguimos atrair população se o nosso pré-escolar está esgotado e não tem capacidade para atrair mais alunos. E aí a solução é temos que investir no pré-escolar de forma, quer no público, quer no privado, conseguirmos absorver a procura que existe. Nós não podemos ter mais pessoas a querer viver no concelho quando a única escola que existe no concelho de secundária
Se me permitir, eu Sim. vou dizer, mas relativamente àquilo que aconteceu na entrevista, eu vou dizer as minhas ideias até ao fim. Sim, mas vai ter que nos respeitar, não é? Eu não Porque estou a temos faltar aqui ao respeito a ninguém. Eu estou todos a têm dizer direito a falar. que é importante que as pessoas conheçam as Já minhas explanou ideias. o E, seu portanto, estamos a perder tempo com Sim, esta mais conversa. 3 ou 4 ideias Muito que bem. tenha, por favor. Dizia eu que não é uma forma de atrairmos nova população quando temos uma escola secundária que não tem condições para a prática de educação física. E, portanto, temos que investir precisamente na criação dessas condições e com a máxima urgência. Não é possível atrairmos mais pessoas quando não há oferta de habitação e, portanto, temos políticas concretas para dinamizar essa nova habitação. O problema da habitação e do custo da habitação só se resolve com um aumento da oferta de habitação. Conclua, por favor. Não se consegue atrair pessoas, nomeadamente para o Alto Conselho, sem empregos que criem valor, que dê bons empregos, empregos qualificados, com melhores ordenados. Nem conseguimos atrair as pessoas que tanto precisamos no Alto Conselho e que estão disponíveis para sair das grandes cidades, se ficarem cada vez que chegam à janela com uma paisagem de 1000 hectares de vai painéis tentar solares. reverter essa situação. Obviamente que sim. António Pito, quais são as suas ideias para, de facto, atrairmos mais pessoas para o Concelho de Zambuja? As pessoas aqui queixam-se na questão da habitação, que é importante, que não há imóveis para adquirir, as rendas estão muito caras. Gostaria que me falasse um pouco também das ideias do Bloco de Esquerda. Correto. Em primeiro lugar, agradecer, portanto, este convite, felicitar-vos pela iniciativa e agradecer também a todos que estão, quer aqui presencialmente, quer aos que nos ouvem através das redes sociais. Eu começava por dizer um número e eu frisei, portanto, na entrevista que disse o papel da habitação. Realmente, a propósito ainda da pergunta que fez, nós temos que dar importância a essa perda de população, porque sendo a Zambuja dotada de um comboio suburbano, sabendo o que aconteceu nos últimos anos em alojamento, nomeadamente na passagem dele, grande parte, para o local em Lisboa, era de crer que a Zambuja teria algum aproveitamento, portanto, dessa fuga, vamos lá, porque as pessoas não podem pagar rendas de 1000 euros, nem em Lisboa, nem em alguns, portanto, já dos concelhos adjacentes, e, portanto, não se compreende como é que esse facto realmente se acentua. Foi aqui focado o Alto Concelho. Eu concordo, mas acrescentaria também Aveiras de Baixo. É degradante ver o inúmero de imóveis que estão completamente abandonados em Aveiras de Baixo. E depois aqui o Centro Histórico da Zambuja, como eu referi na entrevista. A habitação pública em Portugal é cerca de 2%. Se nós virmos em alguns países da Europa, esse número chega a atingir 40%. E estamos a falar de países ditos moderadamente, vamos lá, democráticos, se assim o queiram chamar, como a Alemanha, por exemplo, onde esse valor é bastante elevado. Até na Áustria, mesmo no próprio centro, por exemplo, de Viena, da capital, uma grande parte da habitação é pública. E, portanto, como é que esta regra realmente, como é que esta tendência se inverte? Inverte-se, temos aí um programa, um PRR, chamada Bazuca, que promete milhões. Ontem realmente já se vê que haverão cerca de 26 mil habitações que poderão ser contempladas, mas que acima de tudo isso será uma falácia porque o dinheiro não chega. Estamos a falar de valores contextualizados, portanto, à data. Daqui a 2, 3 anos esses valores serão ainda superiores e, portanto, não sabemos até que esse ponto vai ajudar. Agora, a Câmara tem formas de intervenção. Tem a possibilidade de opção. Quando aparecem as rendas no mercado, as casas no mercado, e assim, de certa forma, fazer regular os preços. Tem também a possibilidade de fazer parcerias com os privados, quando estes assim os queiram, para a recuperação, por exemplo, aqui deste centro histórico. Mais uma ou duas ideias? Sim, eu vou já concluir. Tem ainda, no fundo, a possibilidade de construir, tem terrenos, tem 2 terrenos cedidos, portanto, à cooperativa Só Casa, em que, talvez com algum incentivo da Câmara, se possa avançar, e depois temos que apostar em coisas como eu disse, por exemplo, o comboio é um meio importante. Temos que lutar pelo prolongamento do comboio oriundo de Alcântara, que hoje termina na Castanheira do Ribatejo, até à Zambuja. Isto vai dar
uma, portanto, maior fluidez para as pessoas, vai permitir a quem trabalha nas plataformas que se também tenham essa possibilidade de transporte até outras horas, porque o intervalo é muito mais diminuto. Estamos a falar de alguns períodos de cerca de 15 minutos e, portanto, isso é importante. Desculpe, eu penso que ainda não acabei o meu tempo. Então, conclua rapidamente. Pronto. Conclua rapidamente. E é só dizer que, ainda enquadrado nesta perspectiva, quer dizer, não podemos aceitar que aqui às portas de Lisboa, o Sr. Presidente da Câmara referiu o número, 86% das casas, portanto, terão com saneamento, o que quer dizer que nos faltam 14%. E se queremos atrair pessoas para lugares, estamos a lembrar, por exemplo, dos Casais de Brito, onde ainda não temos ligação aos esgotos, isto é terceiro mundo quase. E, portanto, temos que resolver rapidamente Mara estas Oliveira, questões. as suas É uma políticas prioridade. em termos de habitação, de atrair mais pessoas para o Conselho. Boa tarde a todos, boa tarde Sílvia, muito obrigada pelo convite. Em meu nome e da CDU agradecemos e enaltecemos este tipo de debates. Relativamente à sua questão, como é óbvio, como tem sido dito pelos meus colegas /adversários, um concelho mais atrativo capta sempre mais população e acaba por estar tudo interligado. Ou seja, se nós tivermos mais cultura, mais eventos culturais, vai atrair mais população. Se nós tivermos uma política de habitação vantajosa, vai fazer com que os jovens queiram vir para cá. Ou seja, cada vez mais os jovens também pretendem sair das cidades. Se nós tivermos uma política de habitação vantajosa, se tivermos rendas mais baixas, se apostarmos na requalificação das casas, será mais fácil também que os jovens queiram vir tanto para esta zona como para a zona do Alto do Concelho. Como é óbvio, temos que ter boas escolas, um bom sistema educacional. Vem a saúde também. Se conseguirmos dar termos uma boa rede de saúde, conseguimos também captar mais população para o nosso concelho. Os transportes, como o colega aqui estava a dizer, nós temos o comboio, é que saber aproveitar isso. Se tivermos uma rede de transportes, porque se nós formos a verificar do Alto do Concelho a rede de transportes para a Zambuja não é assim tão vasta, as pessoas têm que se deslocar de carro para apanhar o comboio, mas se conseguirmos ter uma melhor rede de transportes, isso também irá fazer com que a população se queira fixar mais no nosso concelho. Na minha opinião, está tudo interligado, não podemos só dizer que depende da habitação ou que depende só da cultura ou da saúde, depende de tudo. Temos que ter boas infraestruturas, temos que ter um concelho mais atrativo para conseguirmos captar mais pessoas para o nosso concelho. Silvino Lúcio, nestes últimos 10 anos, já o Partido Socialista está na Câmara há mais tempo do que isso, a Câmara não conseguiu fazer com que as pessoas se fixassem no Concelho. Temos aqui problemas estruturais como a rede de transportes, portanto, o Concelho está pejado de edifícios a necessitar de reabilitação urbana. O que é que a Câmara tem feito nestas matérias? E porquê é que não conseguiu fixar cá pessoas? Temos o Concelho de Alenquer ali vizinho, que teve um aumento populacional, não estamos muito longe, não é? Bom, o que é que está a faltar? Bom, boa tarde Sílvia, boa tarde a todos os colegas daqui da mesa, boa tarde a quem aqui no auditório assistem em direto a esta entrevista e a todos os que nos seguem, portanto, nas redes sociais, portanto, muito boa tarde a todos. Bom, a Câmara está há 30 e poucos anos, portanto, no município da Zambuja, está porque as pessoas, portanto, que todos os anos que há eleições, portanto, votam no Partido Socialista. Ok, tudo bem, mas é sempre bom lembrar. Com certeza, mas frisou os 10 anos, portanto, não são 10 anos, são 30 e tal. Então a responsabilidade ainda é maior. É maior ainda, claro, e nós não fugimos a ela, com certeza. Portanto, agora temos políticas portanto, diferenciadas que vão ao encontro das necessidades de fixar pessoas e já foram aqui enunciadas algumas. Portanto, fizeram o diagnóstico que estes senhores não têm responsabilidades. A Câmara tem responsabilidades, quero que me diga o que é que fez e o que é que correu mal. Então, o que fizemos foi tentar fixar pessoas, criando, portanto, melhores condições de acessibilidade, melhores condições em termos de transportes. O passo navegante foi recentemente, portanto, colocado ao dispor das pessoas, como sabe, e criámos, portanto, apoiámos as redes de habitação social para, portanto, fixar pessoas através dos 2 bairros que continuam, portanto, em alguns casos ainda por construir,
mas que brevemente irão arrancar. À falta de casas, o PDM também está por Sim, atualizar, não é? O PDM está por... As pessoas queixam-se que há falta de prédios, de O PDM está por atualizar, portanto, há cerca de 20 anos e assumimos essa responsabilidade, e que é um documento estratégico e essencial para, portanto, regular um conjunto de matérias relacionadas com a habitação e com o emprego e com, portanto, as consequentes iniciativas que advirão, portanto, daí para a fixação de pessoas. É necessário e é urgente revê-lo, portanto, vamos entrar nessa segunda fase da revisão do PDM para colocar, portanto, ao dispor da população as mais-valias que a revisão do PDM pode vir a trazer, ou que virá a trazer. As pessoas são desconhecedoras dos incentivos para a regeneração urbana ou os processos são lentos na Câmara? Não, a Câmara funciona, portanto, penso que, e será estranho, portanto, estar a dizer que a Câmara funciona mal. A Câmara funciona, portanto, dentro daquilo que tem que funcionar, com os prazos, portanto, que a legislação assim, portanto, obriga. Por vezes os projetos são complexos. Nós temos, neste momento, 2 planos de pormenor que andam há anos aqui para serem decididos, portanto, o PPFUA e o plano de pormenor da Aveiras de Cima, que, portanto, não carecem só da aprovação da Câmara, carecem da aprovação de entidades externas à Câmara, que demoram tempo sem qualquer tipo de nexo, sem se compreender porque é que demoram tanto tempo a resolvê-los. Mas deixe-me frisar o seguinte: nós temos uma política virada para a habitação, e a habitação é um tema de campanha, portanto, nestas autárquicas, todos os 308... rapidamente, por favor. Os 308 conselhos, portanto, toda a gente fala em habitação, porque o Partido Socialista pôs na agenda, portanto, o tema da habitação, através do PPR, que, portanto, com certeza que irá dar bons resultados. Mas para criar habitação é preciso também criar emprego, e é nessa perspectiva que o Partido Socialista irá apostar fortemente na revisão do PDM, para criar, portanto, uma nova metodologia de empregos, de criação de empregos de qualidade, para que as pessoas se fixem no nosso concelho e, nomeadamente, na zona do Alto Concelho. Há uma procura muito crescente em termos de terrenos para fixação de indústrias na zona industrial de Alcoentre, Aveiras de Cima, e temos que aproveitar esse potencial. A solução pode passar pelo emprego, não é? Para haver mais habitação. Mais habitação e mais investimento, portanto, nos outros setores. Com certeza, se houver mais pessoas, tem que haver mais infraestruturas, nomeadamente ao nível das escolas e do pré-escolar, como aqui já foi referido. Inês Louro, na sua opinião, por onde é que pode passar, portanto, a minimização desta questão? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer mais uma vez esta iniciativa do Valor Local. Na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa, cumprimentar os meus colegas de bancada que comigo concorrem à presidência da Câmara Municipal de Azambuja, cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos assistem lá de casa, e agradecer a todos os estarem atentos ao futuro do Concelho de Azambuja. Há aqui só 2 questões que eu entendo que são pertinentes focar. Estamos a falar de uma década de avaliação de censos nos últimos 10 anos, onde tivemos uma grande vinda de imigrantes para o Concelho de Azambuja, especialmente para a principal freguesia do Concelho de Azambuja. E mesmo assim, não foi suficiente para termos crescimento populacional. Portanto, quando há pouco iniciou o candidato da candidatura sempre ao seu lado a dizer que não podemos só olhar para os números e temos que olhar para os censos de uma forma integrada, é preciso fazer esta avaliação. Porque esta avaliação é extremamente importante. Significa isto, não só que mesmo apesar desta vinda de imigrantes para o Concelho de Azambuja, nós não fomos capazes de manter e de fixar os nossos cá. Certo. O que é muito grave, o que é extremamente grave. Depois também fazer aqui uma correção àquilo que foi dito, porque foi dito e falado, e está correto, o decréscimo populacional no Alto Concelho, e que depois foi dito que apenas outras freguesias tiveram pequenos acréscimos populacionais. Não foi efetivamente assim com a freguesia de Azambuja, que teve cerca de um crescimento de cerca de 2.000 habitantes, que fugiu efetivamente à regra. A candidatura do Partido Chega discorda completamente daquilo que já viu noutros programas acerca do controle das rendas nesta matéria para controlar a questão da habitação. Pensa que as rendas devem ser livres, o mercado deve-se controlar por ele próprio, há falta de habitação, as casas não deixam de ser arrendadas pela questão do preço das rendas, não há casas arrendadas em Azambuja porque não há por onde as arrendar. Esta é a questão fundamental. Não se constrói um prédio novo em Azambuja há cerca de uma década. Isto é que é grave. Foram 9 prédios no Concelho.
Isto é que é extremamente grave. Nós, nós não termos construção nova, portanto, aquilo que nós defendemos para esta matéria e que nós temos que ter é incentivos à construção, nomeadamente desburocratização de procedimentos, eventualmente descida de taxas, deve ser aqui a aposta, e se há que apostar em verbas municipais é nesta matéria e não no controle das rendas. E depois, relativamente à requalificação urbana, é só utilizar aquilo que a lei nos permite utilizar e que até hoje não houve coragem para ser feita por parte do Executivo Municipal. Há estipulado na lei do IMI a possibilidade de agravamento desse mesmo IMI cada vez que há indicação da parte do Executivo Municipal para as finanças de que aquele prédio está degradado, há como penalizar os seus proprietários com uma taxa mais agravada por não requalificarem aquele prédio. E de certeza absoluta que quando esta fatura lhes começar a chegar a casa, eles vão começar a olhar para a situação de outra maneira. Também entendo que há situações extremamente complicadas, nomeadamente de partilhas e de famílias, e não ponho fora de hipótese ser criado eventualmente um gabinete, não que seja concorrente e que faça procuradoria ilícita ou ilegal, mas um gabinete que de alguma forma aponte o caminho, aponte a solução, nomeadamente nestas questões onde há vários herdeiros e que não se entendem, por onde é que têm que seguir para encontrarem esta solução. Conjuntamente com esta política de habitação nova e de requalificação urbana, também é imperioso que haja efetivamente em Azambuja emprego qualificado, porque só assim é que nós conseguimos manter os nossos naturais no Conselho de Azambuja. Obrigada, já terminei. Está aqui uma questão pertinente. Silvino Lúcio, agravamento do IMI para os proprietários que não requalifiquem as suas casas. Que fiscalização é que é feita pela Câmara e que se tem alguns dados de facto de estas pessoas terem sido penalizadas, estes proprietários? Não tenho, portanto, dados de essa metodologia não está, portanto, não está a ser aplicada no Conselho. Mas porquê? Porque ainda não houve uma decisão política em relação a essa matéria. Mas já podia ter havido. Claro que podia ter havido, como podia ter havido outras coisas, portanto, nomeadamente, e temos estado a fazê-lo, temos estado a baixar os impostos, nomeadamente o IMI, portanto, para as famílias, portanto, esse também é um dado importante. Muito bem, vamos esperar que haja bons desenvolvimentos no futuro. Independentemente de quem ganhe. Muito bem, vamos passar aqui a outra questão. O aterro de Azambuja. Fazendo aqui um ponto de situação rápido do estado de coisas atualmente. Portanto, esta estrutura da Mota-Engil renovou as licenças da APA e da CCDR. Contudo, a Câmara tem-se mantido firme em não dar autorização para a abertura da segunda cela. Portanto, são necessárias 3 licenças indispensáveis para a continuidade do aterro, sendo que esta unidade só tem as da APA e da CCDR. A juntar a isso, há processos em tribunal, de acordo ali com o senhor candidato da coligação, que foi o primeiro a dar-nos aqui em primeira mão esta questão. Há neste momento um processo a exigir 12 milhões de euros à Câmara e que também engloba os vereadores que estão neste momento no município. Gostaria de pedir-vos aqui uma avaliação e, portanto, no caso de cada um dos candidatos vir a ganhar a Câmara, qual é que será a sua política? De acordo com o sorteio, agora cabe a António Pito começar em primeiro lugar por explanar o seu ponto de vista, por favor. Bem, nós já deixámos vincada a nossa posição. Nós achamos que o encerramento, a selagem, portanto, do aterro é uma prioridade. Independentemente, como disse, dos parceiros da CCDR e da Agência Portuguesa do Ambiente, penso que, se for preciso, teremos que nos preparar para uma batalha jurídica. Aliás, eu ouvi, portanto, o candidato da coligação aqui a Azambuja esta semana frisar que até já estava um processo em tribunal, portanto, será por atraso, será por não emissão da licença, e a Câmara deve-se pura e simplesmente a recusar a licença. O que está aqui em causa, portanto, esta abertura da segunda e terceira células, seria um quadriplicar da atual área do aterro. Depois nós vimos, eu tinha falado apenas com o Sr. António Pires, do Movimento Movo, acerca desta questão, mas vimos na reportagem televisiva, que a maior parte dos abusenses pode assistir, como foram depositados, por exemplo, restos de amianto,
contendo o amianto, quando a lei obriga em sacos fechados e com as devidas precauções. Penso que vieram cerca de 1.100 toneladas de lixo do estrangeiro. Portanto, o que mais se pode fazer junto das entidades que neste momento não estão a colaborar com os interesses das pessoas que não querem aquilo ali? É assim, como é que pode fazer? Eu penso que, além da questão jurídica, como é claro, temos que ter uma questão de sensibilização. E como é que o poderemos fazer? Mobilizando as pessoas. Mobilizando, vimos que é uma questão que penso que todos os candidatos neste momento defendem. Eu, por exemplo, ouvi o candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Azambuja dizer mais ou menos com estas palavras: isto foi uma situação criada pelo PS, o PS tem que a resolver. Portanto, parece que neste momento que há consenso entre todas as forças partidárias. E será muito fácil mobilizar as pessoas e, de certa forma, se for preciso, ir até para ações de rua no sentido de parar com este atentado. Portanto, que se quer fazer à Azambuja. Nós não sabemos o que é que poderá vir a caminho, não é? Porque 12 milhões será, se calhar, agora para as primeiras impressões. Porventura, se este braço de ferro continuar, a empresa há de pedir uma indemnização por não ter alcançado lucros futuros, não é? Sim, mas ela também não terá cumprido o que está contextualizado. Segundo as entidades, nós em termos de direito, há mais colegas juristas, dizemos pacta sunt servanda, que será os contratos são para cumprir. Ora, se a própria empresa também não cumpriu, portanto também temos aqui, se calhar, uma base de invocar o incumprimento desse contrato. Portanto, sabemos que não é fácil, não é? A Triasa pertence... está ligada a um grande grupo económico deste país, há uma Motengil, há um outro grupo também. Não será fácil, mas que a força das populações, e neste caso, tendo nós neste momento o que se calhar não existia, não sei, há 3 ou 4 anos, mas numa unanimidade tão grande entre os habitantes da Azambuja, quer os que cá nasceram, quer os que entretanto escolheram este local para residir dia a dia, não é? Exatamente. Muito bem. Mara Oliveira, como é que será também a política da CDU perante este imbróglio? Não querendo correr o risco de parecer repetitiva, mas como todos sabem, a CDU sempre foi contra o aterro, sempre votou contra, logo... na altura, o vereador David disse: vamos esperar para ver o que é que aí vem. Nós, a CDU, vamos continuar com o gabinete dos advogados, não é? Que está a acompanhar a situação e a tentar resolver a situação, penso e espero que da melhor forma para a população de Azambuja. Vamos continuar e reforçar cada vez mais o nosso apoio à população a nível de manifestações, como o colega estava a dizer, a sensibilização também acho que será muito importante. Qual é que é o seu conhecimento deste dossiê para uma reunião com as entidades que supervisionam estas matérias fazer valer os seus argumentos? Sem dúvida que o meu conhecimento deve ser menor do que dos colegas que aqui estão. Que eles já estão há mais tempo do que eu, o meu conhecimento será menor. Terei que me inteirar juntamente com o gabinete dos advogados para verificar a questão. Penso, o que eu sei e que todos nós sabemos é que não é uma coisa que a população de Azambuja quer, não é? Isso não é uma coisa que a população de Azambuja quer, nós também não queremos. E já não queríamos de início. A fiscalização, pelo que eu sei, neste momento não tem sido possível. Não acredito também que a empresa nos deixe, neste momento, com estas todas adversidades que têm ocorrido, que não se consiga fazer uma fiscalização como deve ser, mas... Vai fazer todos os possíveis ao seu alcance? Eu, juntamente com a minha equipa, não sou só eu, e juntamente com a população, porque penso que isto tem que aqui haver uma força a nível de manifestações, para irmos fazer tudo o que for possível para não deixar alargar e fechar o aterro. Silvino Lúcio, portanto, com este quadro como está, as relações não existem, a Câmara também não consegue lá ir fazer aquela sua fiscalização do costume, com aquela comissão. Não, nem consegue fazer com que as entidades... Não consegue fazer nada. Não temos autorização, consegue fazer alguma coisa, com certeza consegue. Não pode chamar qualquer tipo de entidade para lá entrar. Temos dado conhecimento, portanto, às entidades, nomeadamente à CCDR e à APA, das atrocidades que são feitas ali, portanto, que são enunciadas por um conjunto de pessoas que têm, portanto, assinalado
esses fatores. Mas ninguém pode, eles não são obrigados a abrir a porta à Câmara, é isso, nesta altura? Então, já lá fomos com a GNR, portanto, e com o mandato judicial, fomos lá, portanto, acompanhados para verificar. E conseguiram entrar? E conseguimos entrar, então, portanto, cada vez tirou-se fotografias do que se estava, portanto, lá a depositar, para se fazer, portanto, para mostrar às entidades realmente a forma como aquele aterro está a ser, portanto, fechado ou concretizado, ou, portanto, toda aquela zona está a ser fechada com um conjunto de matérias que, enfim, no nosso entender, não deviam de lá estar. Muito bem. Mas deixe-me dizer o seguinte, há aqui uma coisa que é muito importante dizer, que é o seguinte, nós não escondemos aqui, portanto, a nossa fragilidade, portanto, enquanto grupo do Partido Socialista, em relação a esta matéria. Portanto, é um assunto que tem, enfim, corrido muita tinta, portanto, é um assunto crítico, mas de qualquer forma estamos empenhados, como aqui foi dito, estamos empenhados em resolvê-lo. E queria frisar as palavras do candidato à Junta de Freguesia, que é um problema do PS, e o PS com certeza que terá todo o empenhamento. Já deu participação daqueles ultrapassaram a cota ou ainda não? Já deu participação disto às entidades? Na nossa opinião, portanto, e com as medições que foram feitas, as cotas já foram, portanto, ultrapassadas. Portanto, e nessa perspectiva, portanto, as entidades que regulam todo este setor têm que, portanto, tomar providências para, portanto, o quanto mais cedo e quanto mais depressa fecharem, portanto, o aterro, selarem o aterro. O senhor promete que não vai dar autorização para a abertura de segunda e terceira célula? Com certeza que prometo, e prometem todos, não vale a pena estar aqui a fazer um cavalo de batalha em relação a isso. Mais do que ninguém está a par de possíveis implicações no futuro, quanto a indenizações e tudo mais. Claro, não podemos esconder esta possibilidade. É um processo jurídico, ele já começou, portanto, e com certeza que mais tarde ou mais cedo terá, portanto, um desenlace, e cá estamos para o enfrentar com todas as forças para que a segunda e a terceira célula... Estes 12 milhões é a Câmara que tem que pagar e cada um dos vereadores do seu bolso? Não sei, vamos responder agora, portanto, está entregue aos senhores advogados. Não sabe, portanto, mas não nos consegue esclarecer um bocadinho melhor, isto é por não terem dado autorização para a abertura da segunda e terceira célula. Mas, é dividir por 9, é fácil. Portanto, cada um do seu bolso vai ter que pagar isto. Vai ter que pagar se o Tribunal assim, portanto, der como provido, portanto, essa situação. Portanto, não é claro nem limpo que terei que pagar, portanto, eu ou os meus colegas que estão na variação terão que pagar esse valor. Portanto, vamos ver. Inês Louro, como é que também observa toda esta conjuntura? Olha, Silvia, eu estava aqui a perguntar ao vereador Rui Corça, nessa qualidade, porque efetivamente gostava, e tenho muita curiosidade, e gostava de saber mais acerca desse processo judicial, não só porque é da minha área, e tinha todo o interesse, mas porque não tínhamos sido informados dele na última Assembleia Municipal, mas ao que parece chegou... É recente. É recente e chegou posteriormente, e portanto sobre o processo em si não me vou pronunciar porque não o conheço a fundo para poder dizer algo sobre ele ou sobre os fundamentos que a pretensão, ao fim e ao cabo, da empresa contra o Executivo Municipal. Sobre o resto, a Silvia disse um pormenor interessante, que é a questão da cota, se estava ou não ultrapassada. E eu faço aqui uma questão que é, houve um incêndio há pouco tempo. Esse incêndio certamente terá diminuído a cota. E eu pergunto ao Executivo Municipal, deve ter dados sobre essa matéria. Se diminuiu ou não a cota, em quanto é que diminuiu a cota, que entidades é que fiscalizaram esta diminuição da cota, o que é que se sabe acerca do que é que aconteceu com este incêndio, o que é que teve na origem deste incêndio, como é que ele começou, quem é que lá teve, quem é que investigou. Eu acho que estas perguntas eram muito importantes serem esclarecidas, porque é assim, e isto, atenção, mas que o incêndio se dá numa altura que é muito conveniente para a empresa, mas que de todo pode ser uma simples coincidência, mas que é muito sobre a matéria de fundo, mas não esquecendo isto. Quanto à questão de fundo, e à questão que falou sobre o aterro, eu já lhe disse na minha entrevista qual é a minha opinião. Há dados, e esses dados são objetivos, são vistos em filmagens, que estão a ser cometidos crimes ambientais no aterro. Não há dúvidas nenhumas acerca dessa matéria. Portanto, a solução é só uma. É fazer quem tem a obrigação de fiscalizar esses mesmos crimes, nomeadamente o Ministério Público, de atuação. Isto é de uma inércia total, nós não fazermos com que as entidades que têm a obrigação de fiscalizar, nomeadamente quando se vê que o amianto está misturado,
que o amianto é arrebentado. Se vê claramente em imagens, que há filmagens, que há provas se for eleita, não vai se for transigir eleita, nada. não irei prescindir de estar constantemente em cima das entidades fiscalizadoras. Eu já lhe disse que isto passa automaticamente, porque a partir do momento que as entidades que têm competência para fazer um encerramento coercivo de quem comete crimes ambientais funcionarem, o Executivo Municipal não tem este problema. Muito bem. Rui Corça, portanto, como é que analisa todo este quadro e o que é que vai fazer se for eleito? Silvia, eu já lhe disse o que é que ia fazer se for eleito, e os nossos munícipes que acompanham este debate, se tiverem curiosidade de saber, convido-os a ver a entrevista em que eu disse tudo isto. Agora, deixe-me dar, além disso, algumas notas no sentido daquilo que já ouvi aqui. Primeira questão. Este processo de que falou e eventuais indemnizações, para mim, é absolutamente irrelevante. Não é isso que está em causa, nem é o mais importante. Estou absolutamente seguro daquilo que foi feito. Aliás, a estratégia que a Câmara implementou fui eu que a propus e, portanto, sabia que ela era segura. E, portanto, desse ponto de vista, estou à vontade relativamente àquilo que foi feito e não é passível de indemnização. Para haver uma indemnização era preciso que a Câmara tivesse retirado algum direito a alguém, coisa que não fez. E, portanto, o que há aqui, como já disse na entrevista, o que há aqui é a população da Zambuja prejudicada e essa é que é passível de ser indemnizada. Depois é preciso dizer também que, embora haja comunhão de objetivos, nós não somos todos iguais nesta matéria. Não somos todos iguais nesta matéria porque há um objetivo comum, mas não há posições comuns relativamente ao que fazer. Ouvi já todos os candidatos, mas a única candidatura que apresenta uma estratégia concreta para resolver este problema é a candidatura que eu preconizo. E, portanto, também interessa saber, porque estamos aqui numa altura de fazer o escrutínio por todos os cidadãos, todos os municípios do Concelho da Zambuja, interessa saber as responsabilidades. E é aí que nós também vamos atuar, quer responsabilidades ao nível nacional e a dos organismos do Estado Central, quer as responsabilidades ao nível local. E é preciso ter isso em situação. Silvino Lúcio, Luís de Sousa. E iremos, obviamente que há questões que eu não vou revelar aqui. Não quer dizer? Não, se nós temos uma posição e contra uma determinada empresa que tem determinadas práticas, não é publicamente que eu vou explanar a minha estratégia para eles ficarem a saber e prepararem-se para a sua defesa. Portanto, não é por aí que vamos. Agora, coisa diferente, é ter a noção de que não podemos chegar aqui, como faz o candidato do Partido Socialista, Silvino Lúcio, diz, enganámos, assumimos a responsabilidade e convém explicar, por exemplo, tudo o que está aqui a passar. O PSD na Câmara, há 8 anos, disse que o perigo que podia acontecer no aterro era isto que aconteceu. E só há 2 anos é que o PS mudou de posição. Portanto, não podem dizer que foram enganados, que pensaram noutra coisa qualquer. Sabiam que os resíduos que iam ser colocados naquele aterro eram estes e eram perigosos. Podiam não saber que a empresa tinha más práticas. Mas até isso podiam inferir, porque há outros casos da mesma empresa que também tem más práticas em aterros. Mas mesmo que não soubessem isso, há mais de 3 anos, desde 2017, que o aterro abriu, que as denúncias dessas más práticas, dos crimes ambientais cometidos no aterro, se sabem. E a Câmara sabia. Foram denunciados. Aliás, prova disso é que na reportagem que vimos na televisão, vimos lá imagens desses crimes a serem cometidos quando o aterro ainda tinha muito poucos resíduos. Portanto, foi logo no início. Sabe-se há muito tempo. E nunca atuaram, nunca quiseram saber, foram empurrando com a barriga e sempre dizendo que estava tudo bem, como diz a CCDR, como diz a APA. E verificamos todos hoje que isto não é verdade. Bem. E, portanto, é culpa, a responsabilidade não pode morrer solteira, não se pode cometer um crime deste e prejudicar uma
uma população de milhares de pessoas e ficarmos por, ops, enganámos. Bem, Silvino Lúcio, o incêndio, já há resultados desta investigação? Só um momento. Estou, sim. Está bem? Estou. Sim. Está bem? Os resultados do inquérito ao incêndio, portanto, estão entregues às entidades que têm que fazer essa investigação, nomeadamente à Polícia Judiciária, que esteve presente no local, e até à data ainda não nos deram, portanto, qualquer tipo de informação em relação a essa matéria. Não sei se quer responder a alguma destas acusações, muito brevemente, porque temos que passar a outra pergunta. Queria só dizer, portanto, que há um velho enfim, ditado, ou dito, portanto, do Partido Socialista, que só quem não muda de opinião são os burros. Portanto, nós, como não nos consideramos burros, portanto, temos sempre a validade de mudar de opinião em relação às coisas que achamos que cometemos erros. Já assumimos publicamente, portanto, que cometemos um erro, portanto, e que esse erro, portanto, com certeza que será, portanto, julgado pelas pessoas. Muito obrigado. Não tem mais nada a dizer? Não. António Brito queria dizer qualquer coisa, mas muito rapidamente. Dizer só acerca desta questão de estratégias de responsabilidades que foi aqui afirmada, no sentido de ir para batalhas sociais. Nós não concordamos com isso. Entendemos que os municípios no dia 26 darão o seu aval. Sabemos quem foi responsável. Batalhas judiciais é entre a empresa e a Câmara, não é? Não, entre responsáveis e, portanto, sabemos que o Partido Socialista, enquanto poder, foi responsável, assumiu isso, e acho que o importante neste momento é, em termos de batalhas judiciais, irmos por um caminho. Há um incumprimento do contrato, por exemplo, quando se coloca amianto, o que não está nunca previsto naquele tipo de contrato. E, portanto, é por aí o amianto estava lá nos códigos inicialmente, depois já mudaram a lei. Silvino Lúcio, já agora, o que é que diz? Não sei se o senhor Rui Corça queria dizer que ia processar o senhor e o senhor Presidente ou outros elementos do PS, disse locais. Diga. Então, por favor, esclareça. Esclareça. Eu disse que tinham que ser assumidas responsabilidades, que é uma coisa diferente. Responsáveis locais. Ponto número 2, há que distinguir relativamente à questão do amianto. A questão do amianto foi muito recentemente retirada da licença. Exatamente. A questão do amianto é a ilegalidade de colocar amianto naquele aterro em concreto, nas condições em que foi depositado. É isso que a lei não permite. Exatamente. A lei não permite é que o amianto seja colocado numa célula que tem resíduos biodegradáveis. Muito bem, vamos a outra questão. Nós há pouco já falámos um bocadinho da política de habitação, mas o PDM abarca muito mais e, portanto, está a necessitar de uma revisão urgente há várias décadas. Portanto, temos visto algumas declarações de interesse público para algumas entidades, o que pode suscitar aqui algumas situações de injustiça, e eu gostaria de saber, junto dos candidatos, como é que vão agilizar para que isto não se continue a arrastar tanto tempo. Mara Oliveira. Sim. Está a ouvir? Pensava que não, peço desculpa. O PDM é algo que a CDU tem vindo sempre a dizer que tem que ser resolvido, tem que haver uma revisão do PDM o mais rapidamente possível, porque não pode continuar certas situações a irem à Assembleia, como tem ido à Assembleia Municipal, como está a declaração de interesse público, e por isso o mais importante neste momento é fazer a revisão desse PDM. É um PDM que está vigente desde 1995, não é? Sim, há bastante tempo. Exatamente, há muito tempo, já está mais do que desatualizado. Eu peço, por favor, que não haja diálogos, nem conversas, nem baixo, nem alto, por favor. Está bem? Estou a atrapalhar as pessoas. Peço desculpa. Mara, desculpa. Não faz mal. Como eu estava a dizer, não é aceitável continuar a ver esta regra de ir à Assembleia Municipal e, portanto, nós queremos a revisão do PDM e a CDU compromete-se a tentar fazer isso. Quanto tempo é que acha que vai demorar? Visto que existe, a empresa que estava já tinha metade do trabalho feito, ou seja, já tinha uma grande parte do trabalho feito, é continuar com essa empresa, renovar o contrato, porque penso que tinha terminado, não foi? Se não estou enganada, renovar e dar a continuidade. Se calhar o grande grosso já está feito,
e agora se calhar falta a parte mais fácil, digo assim, a que leva menos tempo. E isso é uma prioridade nossa. Que áreas é que, por exemplo, está a prever para novas áreas empresariais ou indústria, habitação? Áreas como assim? Portanto, desbloquear o PDM para algumas zonas em específico? Nós queremos fazer a revisão do PDM num todo, não é só para aquela área específica num todo. Porque pensamos que isso é importante a nível de construções, a nível de habitação, tanto como a nível industrial. E por isso mesmo quero perceber em que ponto é que ficou a empresa que estava a fazer a revisão, para depois continuar esse trabalho e num curto espaço de tempo fazermos então, ou termos essa revisão feita. Silvino Lúcio, o que é que aconteceu com a empresa? Porquê é que não terminou o seu trabalho? A empresa terminou, portanto, o contrato que tinha com a Câmara e está agora, portanto, a fazer-se uma nova um contrato de prestação de serviços para, portanto, continuar aquela ou outra, continuar, portanto, com a revisão do PDM. O PDM é um elemento essencial e infraestruturante para o Conselho. Já, como disse bem, já há mais de 20 anos que ele anda para ser revisto, ou que anda, portanto, com essa perspectiva de ser revisto. Deu-se os primeiros passos agora, portanto, concretamente, não é? E objetivamente, deu-se os primeiros passos neste mandato. Temporalmente, penso que em 2023 somos capazes de ter, portanto, um PDM revisto. O que é que poderá estar contemplado de novidades? As grandes novidades, quanto a mim, portanto, que entroncam, quer numa coisa que já falámos há pouco atrás, tem a ver, portanto, com a criação de mais emprego de melhor qualidade, tem a ver muito com a criação de bolsas e de zonas, portanto, industriais ou de bolsas, portanto, Onde? Nomeadamente na cintura, portanto, Aveiras Alcoentre, que tem tido bastante procura, nomeadamente na aquisição de terrenos. Zonas habitacionais, não sei se está previsto alguma coisa. Zonas habitacionais, o plano diretor, de acordo com o PS, o plano diretor municipal é muito restrito nos aumentos das áreas urbanas, porque há uma grande disponibilidade de zonas urbanas que não estão, portanto, consolidadas, não estão construídas dentro dos espaços urbanos, e o PDM, por via do PROT, portanto, ainda veio mais limitar, é mais limitativo, nomeadamente à grande expansão. Mas onde for possível, portanto, com certeza que estaremos atentos a essa situação. Falou também, portanto, não sei se posso responder, com certeza que posso, a questão dos interesses públicos municipais tem sido um instrumento, portanto, devidamente legal, que podemos, portanto, atribuir para ultrapassar a implantação e dar a possibilidade de se implantarem, portanto, algumas indústrias, ou de legalizar algumas indústrias, portanto, ou de serviços, ou de produção industrial, para, portanto, o nosso Conselho ter mais oferta de emprego. Pode causar algum tipo de injustiça, como já se tem ouvido dizer? Pois isso, enfim, são opiniões. Inês Louro, como é que observa este ponto? Muito obrigada, Sílvia, pela questão. Deixe-me lhe dizer que há aqui uma particularidade, e se calhar as pessoas não sabem, acho que é de todo o interesse, que estava eu, porque isso confere uma possibilidade, enquanto deputada municipal, a participar numa comissão do ambiente presidida pelo meu colega, Dr. António Jorge Lopes, aqui presente nesta sala, onde, por causa dos painéis fotovoltaicos, ouvimos a empresa que estava com o estudo do PDM. E ouvimos exatamente por causa dos projetos fotovoltaicos. E fomos nós, quer dizer, foi a Comissão do Ambiente, eu estava como externa, que demos a notícia da implementação dos projetos fotovoltaicos. Ou seja, a empresa que estava com o PDM, que tem que trabalhar todo o território, não sabia de projetos que iam ocupar 10% do território. Agora veja como é que é possível esta empresa trabalhar ou consolidar um PDM quando o Executivo muda assim de ideias de um momento para o outro, ou nem sequer tem uma ideia definida daquilo que pretende para o seu território. Claro que ficaram absolutamente surpreendidos com a questão. Isto é muito importante para se perceber, se calhar, porque é que o PDM anda para trás, anda para a frente, andou, desandou, porque é que a empresa, entretanto, saiu, porque é que a empresa, se calhar, não concorreu, e outras questões. Mas a questão essencial que a Sílvia começa por fazer é porque é que tantas vezes é utilizado aqui e que estratégias para as declarações de interesse público municipal. E eu vou-lhe dizer e vou-lhe fazer a pergunta de outra questão que acho que era extremamente pertinente de ser feita. É porque é que não há um regulamento que pontue em determinados fatores efetivos e
avalie e que classifique de uma forma objetiva cada interesse público municipal. E que nessa responsabilidade não recaia primeiro sobre os técnicos que têm que fazer essas propostas e mandá-los para o Onde é que a Executivo senhora acha que Camarário. houve obscurantismo? Eu não estou a dizer que há obscurantismo. Mas Eu estou-lhe a dizer que é muito mais. Eu estou-lhe a dizer que é muito mais sensato e muito mais objetivo. E ninguém levanta, enquanto não temos PDM, porque todos nós temos consciência que mesmo que quem venha a tomar posse logo após o dia 26 também não consegue estalar os dedos e ter o PDM de um dia para o outro, se bem que é óbvio que é uma prioridade, porque é um instrumento essencial do desenvolvimento e do trabalho de qualquer conselho. Vai fazer uma nova contratação e vai agilizar. E eu penso que isso todos vão fazer. Não é? E estar-lhe a dizer isso é uma coisa mais óbvia. Isso é um instrumento que é essencial para o desenvolvimento do Conselho e para nós conseguirmos definir aquilo que pretendemos fazer no Conselho é essencial. Mas, enquanto isso é feito e quando não é feito, para que haja transparência, para que haja objetividade e para que, de uma forma concreta, nós consigamos saber o que é que nós estamos a declarar enquanto os deputados municipais, quando lhes é pedido este tipo de instrumento, o que é que eles efetivamente estão a aprovar, não é? Deveria ser feito um regulamento pontuado para que cada empresa tivesse um determinado tipo de pontuação para se perceber se atinge ou não os patamares para ter a tal declaração de interesse público municipal. E eu pergunto porque é que nunca houve interesse político deste regulamento ser efetuado. Já vamos tentar perceber. Rui Corça, também comunga aqui das ideias de Inês Louro, como é que, e dos outros candidatos, como é que avalia? E o que é que propõe? Silvia, primeiro que tudo, julgo que me estão a ouvir, eu gostava de também lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é, quando é que a Sílvia começa a tratar todos os candidatos que estão desta mesa da mesma forma? Então, mas porquê? Não estou a chamá-lo Rui Corça e Inês Louro. Por uma razão simples, é que a Sílvia pergunta a Mara, ao António Pito, à Inês Louro, a mim, o que é que nós achamos que deve ser feito. E pergunta ao candidato do PS o que é que vai ser feito. Como já foram Portanto, dados o candidato alguns do PS, como o candidato do PS não está ainda eleito, pergunto-lhe, faz favor, o que é que ele acha que devia ser feito. Mas ainda não está na vez dele, já foi? Ou já foi? Não, é como você não tem... perca tempo e responda à minha pergunta, faz favor. Não vamos ficar aqui a debater com questões de tratamento ou deixar de tratamento. Se a posição da Sílvia é ser mal educada, eu levanto-me e vou-me embora. Responda, por favor, à minha pergunta. Portanto, vamos com calma, faz favor. Eu é que peço calma. Responda à minha pergunta, portanto, é assim. Primeiro, eu gostava de saber porque é que o PDM não está revisto. Porque o candidato Silvino Lúcio disse que iniciou este processo, este mandato. Não é verdade. Este processo de revisão do PDM começou ainda no anterior mandato. Não começou neste. Depois foi contratada uma empresa para, durante 4 anos, fazer o trabalho. O contrato terminou, porque é que o trabalho não está feito? Era bom que justificasse também. Terceira questão. Em nenhuma das intervenções eu ouvi qual era a estratégia para o PDM. O que é que o Conselho precisa e porquê é que precisa do PDM. E, por fim, uma questão relacionada com os reconhecimentos de interesse público. E então eu vou começar por partes. Reconhecimento de interesse público. Obviamente que o que tem acontecido são reconhecimentos de interesse público a pedido. E isso tem um fator de injustiça, como falou. Porque uma família que tenha uma habitação queira fazer uma pequena obra, não pode fazer porque vai aos serviços municipais e não é autorizada a fazer a obra. E a justificação é o PDM. Uma empresa tem uma obra ilegal para legalizar, só porque dá empregos, já tem um tratamento diferente. E isto não pode acontecer. Os empresários precisam de saber as regras claras que têm para atuar no município e as pessoas também. Não é admissível, por exemplo, que tenhamos um PDM que num determinado terreno haja uma faixa de terreno em que havia a casa do avô, depois há um intervalo que é um terreno agrícola, não se pode fazer nada, e ao lado está a casa do filho que em tempos conseguiu poder construir. E o neto não consegue construir na faixa de terreno, fica entre as duas, porque é reserva agrícola. Isto não faz sentido. Como é que a continuidade territorial urbana tem que ser garantida. E isto é uma das falhas que o PDM da Zambuja tem e que impede muitas pessoas de se instalarem aqui e acabam por ir para longe das suas famílias porque não conseguem. Ponto número 1. Ponto número 2.
relativamente às áreas urbanas, há áreas urbanas onde existem licenciamentos e onde pode ser feita a construção rapidamente. É uma questão de se agilizar e ir à procura, porque nós temos que ir à procura. Há 35 anos que a Câmara o que faz é aceitar o que lhe cai no colo. Mas nós temos que ir à procura se queremos escolher. E queremos escolher os bons. Temos que ir à procura. E se nós formos à procura, com certeza que conseguimos encontrar soluções para, nomeadamente, terrenos urbanos, poder haver construção. Por último, nós já afirmámos isso nas nossas propostas, nós vamos criar um grupo de missão com especialistas na matéria para desenvolver o PDM no espaço de tempo mais curto possível e julgamos que até ao final do próximo ano consigamos fazer. Mas também quero aqui garantir que vamos fazer esta revisão não com aquilo que temos dentro da gaveta, mas sim ouvindo as pessoas. E vai haver uma verdadeira discussão pública relativamente à revisão do PDM em todo o Conselho, com as populações, nos casos concretos que elas precisam de ver resolvidos. Para terminarmos este ponto, só queria perguntar aqui ao candidato do PS porque é que, de facto, ali a questão de um regulamento que poderia ser importante. Ai, peço desculpa, tem toda a razão. Dou uma mão à palmatória, por favor, António Pinto. Obrigado. Portanto, eu também vou ser breve. Dizer que este processo do PDM foi desencadeado numa reunião de 27/12/99, apesar de em 2001 se começar a falar e, portanto, temos 20 anos. Ora, então, agora o que é urgente? É urgente, com timings definidos, que realmente o processo seja concluído. Falou-se aqui da possível alteração para a habitação, que ela não será muito grande. É verdade, mas dentro das possibilidades há ainda uma área onde nos podemos estender. Depois, outra questão que eu acho importante. O eixo Aveiras-Alcoentre, dinamizar as zonas deste Alto Concelho com terrenos numa área industrial, cujos terrenos sejam preço simbólico para a instalação de pequenas e médias empresas não poluentes. Foi falado também da questão, aliás, na sua primeira impressão, do reconhecimento de interesse público. O que é que nós temos a dizer sobre isto? Tem que haver regras pré-definidas. Não se pode adaptar, e em parte já foi também aqui dito por outro candidato, não se pode adaptar o interesse público casuisticamente a cada caso que nos aparece. Pronto, é isto essencialmente que temos a dizer. Muito bem. Porquê é que nunca houve um regulamento algo mais esquematizado para esta questão do interesse público municipal, como foi aqui dito por uma das candidaturas, Silvino Lúcio? Bom, e que há aqui algum obscurantismo nesta atribuição de interesses públicos a municipais? Longe disso. Portanto, como também já foi dito, portanto, os interesses públicos vêm, portanto, à Câmara em função, portanto, dos pedidos das empresas, nomeadamente que se apresentam para fazer propostas de investimento ou outras para legalização. Mas que critérios é que têm em conta? Os critérios são os critérios, portanto, estão emergentes, portanto, no articulado do PDM, portanto, que prevê essa prerrogativa. Agora, nunca foi necessário fazer um regulamento porque, portanto, achou-se que não era necessário, portanto, tendo aquela prerrogativa que o PDM, portanto, assim dava, portanto, não era necessário estar a criarmos aqui um regulamento. É pena, portanto, que só agora venha, portanto, à coação, portanto, a proposta de criação de um regulamento, quando, portanto, podia ter acontecido há mais tempo. Mas, nunca achou importante? Não é uma questão de achar importante, porque se você tem os instrumentos necessários para fazer aquilo que a lei lhe prevê, portanto, não é preciso regulamento nenhum, porque já está regulamentado através das linhas do PDM, portanto, está lá previsto essa prerrogativa. Portanto, mas algo mais chega de algum dos candidatos? Não? Vou passar a outra pergunta. Vamos abordar a questão da concessão das águas, que termina esta concessão em 2039, conforme está no contrato. São 7,5 milhões de investimento previstos desde que foi assinado esta concessão. Segundo a informação da Câmara Municipal, falta 1 milhão de euros de investimento na zona industrial de Zambuja, Vila Nova da Rainha. Gostaria de perguntar, em primeiro lugar, ao candidato Silvino Lúcio, que é o que vai responder agora em primeiro lugar a esta questão, qual é que será o futuro com esta empresa? 1 milhão de euros está quase a terminar, então, o investimento que estava no contrato. O que é que podemos esperar daqui para a frente? A Câmara vai assumir na totalidade as obras de manutenção e novos investimentos e, com isso, a empresa já não tem que fazer nada e pode baixar
eventualmente a tarifa porque já não tem tantos encargos. O que é que se preconiza daqui para a frente no médio e longo prazo, basicamente? Bom, foi um processo que teve início em 2009, portanto estamos em 2021, tem cerca de 11 anos, 12 anos de existência. Teve, portanto, um seu início bastante atribulado, mas agora hoje presentemente, as coisas estão muito mais, portanto, equilibradas, e o grande problema daquilo que as pessoas se queixam, nomeadamente, e daquilo que as oposições nos fazem, portanto, também fazem valer. Seja mais concreto, por favor. Tem a ver com o preço da água em alta que se compra. Portanto, o preço da água em alta é caríssimo, e enquanto esta situação não for mudada, portanto, por uma diretiva, portanto, do Governo, não há hipótese de se baixar o preço da água. Embora se consiga, nesta revisão que estamos a fazer com o abrigo do aditamento de 5 em 5 anos, temos que se encontrar para vermos, portanto, os pós e os contras, haja a prerrogativa de se poder vir a baixar o preço da água, porque a taxa de Euribor dos empréstimos que foram solicitados, portanto, pela empresa, baixaram significativamente, e aí há margem, portanto, para baixar o preço da água. É uma concessão que tem que ter continuidade. O investimento que estava previsto e que foi a concurso está quase a terminar. Portanto, como disse bem, é na zona industrial, o saneamento da zona industrial de Vila Nova da Rainha, à Zambuja, nomeadamente ali no cruzamento dos Casais de Baixo, na estação elevatória. Todos os outros investimentos terão que ser, portanto, negociados ou contratados pela Câmara, portanto, à empresa ou outras empresas que a Câmara possa, de alguma forma... Como é que está a prever, no caso de ser o PS o partido mais votado? Portanto, uma repartição portanto, das obrigações? Não, temos que ir à procura, portanto, de novas linhas de fundo. O que é que está no caso base também? Não sei. O caso base portanto, está previsto que o investimento tanto terminado, portanto, ele termina. E está previsto também que, ou no fim da concessão, todas as infraestruturas que foram agora, portanto, realizadas, nomeadamente nas águas e nos esgotos, portanto, revertam para a Câmara. E há uma prerrogativa no contrato que tem que haver uma substituição gradual ao nível das infraestruturas, nomeadamente pela substituição do fibrocimento para PVC. Portanto, é um assunto que teremos que nós e outros futuramente terão que acompanhar. Mas a Câmara está na disponibilidade de assumir os encargos? Como é que está? Temos que assumir alguns, portanto, que são Baixar a tarifa nos próximos tempos será mais complicado? Não. Penso que é uma situação que se pode ir a resolver com alguma brevidade. Portanto, temos a questão do saneamento. Inês Louro, também como é que avalia o ponto de situação da concessionária e da relação com a Câmara? Como está aqui no contrato, já só faltam 1 milhão de euros, mas ainda faltam muitos anos para acabar. Mas ainda continua a faltar 1 milhão de euros e, como foi dito e muito bem pelo Sr. Candidato do Partido Socialista, isto é um processo que começa em 2009. Estamos em 2021. E, portanto, faz um bocadinho de espécie como é que um contrato que já leva estes anos todos, ainda falta efetuar obras, não é, do investimento de 1 milhão de euros, que efetivamente também não é assim muito, mas também não é assim tão irrelevante quanto isso, e numa zona tão essencial como a que está em causa para... Acha que há condições para pedir a baixa de tarifa à concessionária perante este quadro? Com toda a honestidade, não lhe consigo responder a isso neste momento. Temos a alta também, a condicionante? É condicionante, sem dúvida, e todos nós sabemos que a água é comprada cara em alta, isso efetivamente o candidato do Partido Socialista disse e é uma realidade, mas só mesmo estudando o processo que neste momento não tem elementos para lhe poder responder a isso. Portanto, não promete nada para já, não é? Tenho que, só depois de ter mais dados, mais elementos, é que lhe posso responder a esta situação. Rui Corsa. Silvia, para mim, esta justificação do preço em alta não me convence. Não me convence porque, para que isso acontecesse, nós olharíamos para os resultados eu peço desculpa que estou aqui à procura de um número, mas os resultados da empresa estariam ao mesmo nível. E isso não acontece. Esta concessão, sistematicamente, ao longo dos anos, tem aumentado os seus resultados
financeiros, por via da diminuição do custo dos empréstimos que fez, mas também os operacionais. E, nomeadamente, no último ano, teve um lucro de €500 mil, teve um resultado líquido do exercício que, em ano de pandemia 2020, aumentou 25% relativamente ao ano anterior e tem uma margem líquida sobre o seu ativo de 5,7%. Portanto, isto é um grande negócio. Portanto, eles também têm que ter o seu lucro, não é? Eles têm que ter o seu lucro, mas isto demonstra que a razão do preço da água que nós temos não é o custo em alta ser caro. Esta empresa tem uns resultados que são acima do normal, num período de crise. Quando estamos a falar de um período de crise, tem uns resultados que são acima do normal e, ainda por cima, teve um acréscimo, como nós já falámos variedíssimas vezes na Câmara, como estes números demonstram, teve um acréscimo de resultados pelo facto de estarmos em pandemia. E nós propusemos, e vamos insistir com esta proposta que foi acolhida pelo Partido Socialista, mas daí a resultados zero até hoje, que é este acréscimo de resultados que advêm do facto da pandemia ter existido é completamente injusto. Que vai pedir a baixa tarifa. Para isso, compromete-se, porventura, a fazer mais obra, libertando-os desse encargo para que eles também possam baixar a tarifa? Silvio, o problema aqui não é o problema da empresa. Eu não tenho que resolver problemas da empresa. Mas os senhores da empresa procuram sempre os interesses dele, não é? Eu tenho que resolver problemas de abastecimento de água e de recolha de saneamento dos municípios da Zambuja. Okay? Mas tem que oferecer alguma coisa à empresa também, não é? Eu não tenho que oferecer nada. O que a Câmara já ofereceu foi uma concessão. Ponto. Está bem, mas eles Mas quando oferecemos uma concessão, como foi feito? Mas não está disponível para negociar alguma coisa para que eles baixem a tarifa, a Câmara, se calhar, dispor-se a fazer mais obra. Silvia, eu estou disponível para negociar com toda a gente e com todas as situações. Todas as situações são passíveis de uma negociação, obviamente. O que eu estou a dizer tem a ver com o posicionamento nessa discussão. Okay? E, portanto, o que importa aqui é também perceber como é que se chega a esta situação. Se nós sabemos, e já hoje referiu, e esses números até são maiores que aquilo que disse. A percentagem que não está servida pelo saneamento do nosso Conselho ainda é maior do que essa. E nós estamos no fim do plano de investimentos. Ouvimos o candidato do Partido Socialista dizer que a única coisa que falta fazer do plano de investimentos tem a ver com a zona industrial. E nós sabemos que no Conselho há variedíssimas zonas onde isso ainda não está feito. Aliás, eu pedi ao seu vereador responsável por este pluro, candidato Silvino Lúcio, há 3 meses que me desse uma listagem, um levantamento, vou terminar, que me desse um levantamento dessas situações que estão fora e até hoje não sabemos. Como é que um vereador responsável de um pluro de uma Câmara Municipal em que há esgotos a céu aberto... Já sabemos. E que há... A senhora pode saber, mas quem nos está a ouvir não sabe. Eu estou a dizer. Já vamos perguntar ao e, portanto, não sabe quais são as situações, ou pelo menos demora 3 meses a dizer-me, quais são as situações em que há esgotos a céu aberto e quais são as zonas habitacionais que não estão ligadas à rede. E, portanto... isto não é só a água em alta é cara e por isso pagamos a água cara. António Pinto, o seu partido não é favorável a concessões, contudo, ela está cá. Portanto, no balanço entre a vertente ideológica e a vertente prática, como é que vai fazer? Isto não é uma vertente ideológica. Nós defendemos também a água pública e acabamos por ver que, se calhar, muita gente a defende a sua... Pronto, o serviço, assim queira chamar. E acho que aqui se cometeu um erro e vamos estar hipotecados, portanto, durante muitos anos. Agora, o que é preciso tentar fazer? Primeiro, a Câmara pode baixar algumas das suas taxas. E depois, com estes contratos de aditamento que nós temos de 5 em 5 anos, penso que terá que ser necessário uma sensibilização conversação, para a própria empresa. Foi aqui frisado que ela teve lucros elevados, ainda por cima
numa altura de pandemia. Eu sei que, por acaso, houve municípios, até com quem falei, alguns que tiveram problemas com o pagamento das suas faturas, por exemplo, de água, e a empresa até se mostrou receptiva a alguma negociação nos pagamentos, mas isso não chega. Depois, a propósito ainda do saneamento que foi aqui mencionado, eu recordo o que disse há pouco, nós temos 14% de habitações na freguesia sem esgotos ainda públicos, com fossas, sem ligação, portanto, à rede de esgotos públicos. Era só isto. Mas, portanto, vai tentar haver um meio termo sim, nesta relação. Não vamos entrar numa batalha jurídica em tribunal que nos custaria milhões no sentido de denunciar o contrato. Certo. Isso não, porque o Conselho, infelizmente, já tem, como nós vimos aí, outros grandes problemas. Agora, penso que, com alguma sensibilidade, agarrando até nestes números que agora foram ditos, tendo em conta que Euribor, segundo os maiores economistas, tenderá a tender em taxas muito baixas nos próximos anos, que será possível sempre uma baixa de água e que isso seja feito rapidamente para que as pessoas vejam repercutidas na sua fatura ao final do mês uma água juntamente com a Alenquer, das mais caras aqui dos concelhos à nossa volta. Exato. Mara Oliveira, que também como é que interpreta este quadro? Como já foi dito, e o resultado desta entrega da água a privados traz um custo acrescido para os consumidores e um lucro bem grande para a empresa. Nós somos contra a privatização da água, a CDU é contra. A concessão, desculpa, a concessão. Penso que, como estávamos há pouco, estava a ouvir e eles a falar, será possível negociar para baixar as tarifas. Penso que é uma prioridade baixar as tarifas. Nós temos uma água muito cara. Como estava a dizer aqui o colega, nós em Alenquer temos uma água muito cara. Por exemplo, o Cadaval já não é assim tão cara, porque também a água não está concessionada. Penso que temos que... Penso não. Acho que é possível, através do diálogo, falando com a empresa, que será possível baixar as tarifas da água. E haver aqui uma repartição de custos depois do €1 milhão. Pronto, exatamente. Penso que tem que ser negociado. Terá que ser, os valores terão que ser negociados e penso que será... Eu quero acreditar que será mesmo possível conseguir esse fator. Silvino Lúcio, portanto, sim. Silvino Lúcio, esclareça-nos onde é que falta fazer o saneamento, por favor. Falta fazer saneamento em 14% do parque habitacional do concelho, portanto há parque habitacional bastante disperso, que é extremamente oneroso, portanto, de criar linhas de saneamento, e as pessoas, portanto, constroem as casas onde assim é possível, portanto, que elas construam. Acho que são fossas comunitárias, não é? Basicamente. Não são fossas comunitárias, portanto, as pessoas têm a sua fossa, portanto, e estão servidas, portanto, não estão servidas para a rede de saneamento pública, mas estão servidas pela rede de saneamento. O saneamento, não é? Não compensa, portanto, fazer o saneamento. Mas haverá sítios que compensa. Quer dizer, sim, onde é que compensa fazer posso dar um exemplo. Casais ali de Vale Henriques e Casais do Regedor. São duas povoações aqui da freguesia da Zambuja, já tem algum extrato populacional, portanto, relevante, e custa-nos fazer, portanto, aquele investimento são cerca de 360 mil euros. Portanto, é a Câmara que vai fazer. Eventualmente, se for decidido, portanto, com certeza que terá que ser a Câmara a fazê-lo. Portanto, não há outra alternativa. E há mais locais, onde é possível. A menos que, lá está, nessas negociações, portanto, se consiga chegar a um entendimento em que seja, portanto, a empresa a fazer esse investimento. Portanto, mas isso é uma questão de negociação e de negociações futuras que temos que ter com eles. Deixe-me só aqui frisar uma coisa, que a questão da alta, o preço da água da alta são 60,66 cêntimos. A água ao primeiro escalão é vendida a 75,14 neste momento. Portanto, há aqui um diferente, portanto, uma diferença de 15 cêntimos, portanto, que é aqui que as águas da Zambuja... Mas, pelos vistos, isto, segundo os seus concorrentes, não afeta os lucros da empresa. Não, está bem, mas foi uma situação, portanto, pontual, que aconteceu também numa situação atípica que o país teve, em que as pessoas tiveram mais tempo em casa, consumiram mais água. Eu, por exemplo, paguei mais água, porque estive em casa também, portanto, com a pandemia, eu e a minha família, portanto, também pagámos mais água, porque
precisamente, pronto, estávamos em casa, tomávamos mais banhos, portanto, utilizávamos mais vezes, portanto, a casa de banho e tudo mais, e isso depois tem um acréscimo significativo no valor final da fatura. Onde é que há mais sítios onde se pode fazer o resto da rede de saneamento, para além desses dois casais que o senhor respondeu? Respondendo, portanto, também à questão de onde há esgotos a céu aberto, nós identificámos 3 ou 4 situações, portanto, no Conselho, nomeadamente em Val do Paraíso, que são situações que temos que corrigir, e a Veras de Cima, nomeadamente esgotos ligados, portanto, diretamente para a Ribeira. Numa situação já corrigimos, portanto, na zona da estrada que vai para os casais da Amendoeira, Estrada Nacional que vai para os casais da Amendoeira, já corrigimos e os outros estamos, portanto, com projetos para fazer essa correção. Se o senhor for eleito, algum dos candidatos quer dar mais alguma chega, no caso de ser o vosso partido a ganhar a Câmara? O senhor Rui Gorso. Sim. Silva, a acrescentar a estes, dou aqui umas dicas ao candidato do Partido Socialista, para ir verificar as situações no Casal de Além, para ir verificar as situações em Vila Nova da Rainha, para verificar situações nos Casais das Boiças, e etc, etc. Ficávamos aqui a tarde inteira. Depois queria dizer o seguinte, e que não transpareça aqui esta situação. Eu não tenho esta posição contrária que foi revelada pelos candidatos que estão aqui, no caso à minha direita, mas mais em representação da esquerda, relativamente às parcerias público-privadas ou concessões. A questão é que nós não nos podemos esquecer de uma coisa que foi esquecida no caso da Câmara da Zambuja. E as pessoas têm que ter a noção disto. A água e a responsabilidade de colocar água em casa das pessoas e retirar os seus esgotos continua a ser municipal. Não deixou de ser municipal. E, portanto, que não se atire a responsabilidade para cima do concessionário. O concessionário tem a responsabilidade de executar esse serviço. E, ao executar esse serviço, em contrapartida, faz uma cobrança que está devidamente estabelecida como é que faz. Agora, se se chega ao fim de um plano de investimentos e o que está por fazer, das duas, três. Ou a concessionária não cumpriu com o plano de investimentos e por isso estão coisas por fazer, o que se comprometeu a fazer não está feito. Ainda assim, uma certeza temos, é que o cumprimento desse plano de investimentos levou o dobro do tempo do que estava previsto inicialmente, ou então a definição de necessidades feita no início da concessão foi mal feita, tanto que chega-se hoje à situação do plano estar cumprido e faltam muitas coisas por fazer. Não é? Muito bem. Eu ontem perguntei, e só mesmo para rematar esta questão, 7 milhões e meio de euros é muito pouco dinheiro para tantos anos. O senhor que estava no início da concessão, Silvino Lúcio, porquê é que foi só este valor? Foi o levantamento que foi feito em função das necessidades da altura, portanto, parte, como disse e volto a referir, só falta fazer, portanto, do para plano... Para tantos anos de concessão podia ser menos tempo, não é? Menos tempo, podia ser menos tempo ou podia ser mais dinheiro. Portanto, eu dou um em exemplo, termos de obra. Tem 80 milhões, Mas foi mas é uma verba muito maior. Foi o que foi o concurso, portanto, foi o que foi contratualizado, portanto, e a partir daqui temos é que criar melhores condições para, portanto, ter um melhor contrato futuro. Portanto, ficou assente que todos... Claramente. Nós somos responsáveis porque nós estamos na Câmara desde essa altura. Boa capacidade de negociação com o concessionário. Claro. Acho que ficou aqui assente por parte de todas as candidaturas. Muito bem, vamos aqui a outro tema, as centrais fotovoltaicas, nomeadamente a Torre Bela, cerca, e no caso do valor local também demos a conhecer as escaláveis solares e não vamos colocá-la de parte. Portanto, são milhares e milhares de painéis fotovoltaicos que estarão a caminho ou não do Conselho. Inês Louro, como é que olha para toda esta questão? Estão em cima da mesa algum tipo de benesses, como a instalação de uma das empresas e a possibilidade de derrama durante 30 anos, também alguns painéis fotovoltaicos. Em troca disso, muitos defendem que isto não será assim tão mau, outros defendem que isto será uma catástrofe. Como é que olha para esta questão e o que é que vai fazer a nível de pressão do Governo e do que vem por aí? Obrigada, Sílvia, pela questão. Bom, não é novidade para ninguém de que eu tenho sido absolutamente contra a instalação destes projetos, destas mega centrais
que estão previstas e que pelo menos já foram uma vez à Câmara e que já tiveram aprovação do Executivo Camarário e que já foram também uma vez à Assembleia Municipal, que já foram no expediente para ir à Assembleia Municipal e depois foram à Assembleia Municipal e depois foram retiradas. Exatamente. Foi retirada e que já foi também posteriormente 2 vezes a reunião de Executivo e que depois foram novamente retiradas e que, portanto, sou manifestamente contra e vou passar a explicar as razões. É evidente, e isso não esteja aqui nunca em causa, que seria estúpido estarmos aqui a dizer que ninguém quer energias do futuro, nem ninguém quer energias renováveis. Dizer, não é? Não tem a ver com quintais. Não tem a ver, a Sílvia já não é a primeira vez que utiliza essa expressão, não no nosso quintal. Parece que a gente não se importa só que não seja implementada em Azambuja, mas que já, e se for aqui ao lado, tem a ver com um sistema, com a questão em concreto, quer da localização, quer da forma como elas estão estudadas para o nosso Conselho, quer tem a ver com o facto de nós não termos PDM definido, tem a ver com o facto daquilo que nós temos que declarar, que é o interesse público municipal, e é esse que nós o temos que avaliar. E é isso tudo que está aqui em cima da mesa. Tem a ver com a quantidade de empregos que isto vai gerar no Conselho e tem a ver também com as contrapartidas. Isso sim é que tem que ser avaliado. Não tem a ver com questões de quintais. E também tem muito a ver. Também tem muito a ver, e nomeadamente com o sítio onde elas estão para ser instaladas, que no sítio onde elas estão para ser instaladas, nós estamos a trocar oxigénio, não é? Porque estamos a destruir árvores, estamos a fazer desmatação e alguns locais, mesmo sem a aprovação, além disso, foi aprovado uma vez, foi dada indicação por parte do Executivo Municipal de que sim, que estes projetos seriam uma realidade no Concelho de Azambuja. Além disso, não fosse eu e se calhar mais uma ou 2 pessoas na altura, eu ainda pertencendo à Conselhia do Partido Socialista, isto já era uma realidade no Concelho de Azambuja, não é? Porque havia a ideia de que isto seria fácil de implementação, que não é à toa, e nomeadamente o projeto que estava previsto para Vila Nova da Rainha, o projeto que estava... Neste momento falta meia hora para acabar o debate. Deixa-me dizer, Sílvia, o projeto inclusive que estava previsto para Vila Nova da Rainha, que depois a empresa se foi embora, deixou lá a sua marca com uma série de cortes sobreiros. Porque este projeto tinha sido aprovado em Executivo Municipal e ninguém esses sobreiros jamais serão repostos. Mas, e também, pronto, primeira situação, localização absolutamente errada, estamos a trocar oxigénio. Depois, questões, primeiro, e efetivamente, e se calhar aí se calhar consigo admitir que falamos de quintais, que é o efeito paisagístico disto é terrível e é péssimo para o Concelho. Aí admito a questão dos quintais. Mas depois temos, efetivamente, também a questão dos traçados. E não venham dizer que agora estão muito preocupados com a questão dos traçados, porque quando aprovaram o Executivo Municipal não se preocuparam minimamente e aprovaram da forma como estava. E quando o mandaram para a última vez para a reunião do Executivo para ser aprovado, era com o traçado que estava. Eu não dou mais do que a meia hora que falta. Pronto. Por favor, Em relação às contrapartidas que se fala, e além disso, os valores dos impostos, é engraçado, a Sílvia hoje já só ter falado em derrama, porque quando falou comigo na entrevista, diz, mas vão haver receitas, vão haver em mim, vai haver em mim, vai haver derrama. Eu disse, mas já lhe alguém provou de que este tipo de investimento paga em mim? Paga derrama, pelo menos segundo o Sr. Presidente. Derrama pagará com certeza por todas as empresas sediadas no Concelho pagam derrama. Isso é de lei. Agora, não há... Exatamente. Também, mas presume-se que faturarão mais do que isso. Estas vão faturar de certeza, não é, Rui? Pronto. Depois tem a questão, efetivamente, e vou-lhe já dizer que não é nada líquido, até pelo contrário, estamos mais para que este tipo de instalação não pague efetivamente IMI, portanto isto não terá qualquer vantagem em termos de imposto municipal. Depois, dizer-lhe que as contrapartidas que estão previstas, e eu perguntei isto ao Sr. Presidente da Câmara, muito concretamente, umas delas, e quando se fala da instalação de painéis em cima dos edifícios municipais, das escolas, dos bombeiros, das associações, está lá uma cláusulazinha muito bem explicada a dizer sujeita
a haver condições técnicas possíveis. E eu perguntei se esses... A senhora está a usar muito tempo, eu tenho que passar a outros candidatos. Peço desculpa, está a ultrapassar o seu tempo. Mas posso só terminar? Então, Posso só terminar a questão das contrapartidas? No que diz respeito também ao ter ameaçado com o interesse público nacional. Como é que vai fazer? Deixa-me terminar a questão das contrapartidas, por favor. E então a questão que está lá e a promessa de que vão ser instalados painéis fotovoltaicos numa série de edifícios de interesse municipal, está lá que está sujeito a haver condições técnicas favoráveis. E eu perguntei se esse estudo técnico já estava feito. E esse estudo técnico não está feito. Significa que as empresas, depois de estarem com a situação aprovada, estamos todos sujeitos que quando for para ser feita a instalação digam assim, olha, afinal não há condições técnicas para ser instalados. Okay. E depois eu refiro que é muito importante que aos 100 mil euros para as IPs não são 100 mil euros por ano. São 100 mil euros pelos 30 anos a dividir por todas as IPs no Conselho. O que na prática são peanuts, o que na prática são esmolas dadas à IPSS, são vergonha. Rui Corça, a sua posição sobre esta matéria? Já explicitei muitas vezes a minha posição sobre esta matéria. Esta estratégia é completamente errada. Não é por uma questão de ser no nosso quintal. Eu acho que também é errada para o Conselho do Cartacho ou para o Conselho de Santarém colocarem a central da Scalabis, que vem até à fronteira do nosso Conselho de Vila Nova de São Pedro, como também é errado o exagero de centrais fotovoltaicas do lado de Alenquer, e por uma razão simples que é comum também aqui ao nosso Conselho. Nós estamos a falar de um Conselho e de um território e ainda, de certa forma, livre numa localização estratégica do país, estratégica em termos, não é por acaso que a logística aqui está, porque daqui todas as mercadorias chegam rapidamente as matérias-primas e podem sair rapidamente produtos acabados. Quando a Europa coloca como desígnio a reindustrialização da Europa, quando Portugal, o PRR, coloca na sua estratégia a reindustrialização do país, como é que um Conselho da Zambuja, no estado em que está, se pode dar ao luxo de deitar uma oportunidade de se reindustrializar, deitando pelo cano abaixo essa oportunidade durante 30 anos, provavelmente não vai haver outra como esta, ocupando o seu território e hipotecando o seu território a centrais fotovoltaicas. Eu ouvi o candidato do Partido Socialista dizer que é só estas e mais nenhumas. Isto não é verdade e tem que ser dito. E o candidato do Partido Socialista não pode garantir uma coisa destas. Não pode garantir uma coisa destas por uma razão simples. É que depois de aprovar estas, se lhe aparecerem outras nas mesmas condições, o Estado, os organismos do Estado, onde se incluem também os municípios, têm que tratar todos os cidadãos e todas as entidades de forma igual. E, portanto, se lhe aparecer outro projeto nas mesmas características, se lhe disser que não, aí sim a Câmara vai ser processada. Aí sim uma queixa do Tribunal Administrativo vai obrigar a Câmara a decidir igual ao que decidiu noutros. Portanto, vamos falar claro e não vamos enganar as pessoas nesta matéria. A Zambuja não merece este sacrifício, chamemos-lhe assim, mesmo que seja um sacrifício pela humanidade. Não é? E, portanto, há outras localizações no país, nós temos que ser solidários, com certeza que temos que ser solidários. Mas então, para ser solidários, nós tínhamos que dar o nosso contributo. E o nosso contributo era permitir a instalação de centrais solares que alimentassem de energia o nosso concelho. Mas não é isso aqui que está em causa. O nosso concelho tem 22 mil habitantes e estamos a falar de energia produzida através de painéis solares no nosso concelho para uma população de 500 mil habitantes. Portanto, vamos fornecer energia a Lisboa inteira, os senhores de Lisboa vão ter a possibilidade de ter uma energia mais limpa e nós ficamos só com os prejuízos. Onde é que está aqui, quando se vira isto ao contrário, onde é que está a solidariedade nacional para com a Zambuja que vai ficar prejudicada com esta situação? É porque isto é muito bonito, mas é assim, se for uma barragem toda a gente percebe que há populações prejudicadas, não é?
até já se evoluiu para as eólicas, acha-se que há populações prejudicadas. Mas o Estado português, o governo deste país, em que somos governados por este Partido Socialista, acha que as centrais fotovoltaicas não têm que haver este tipo de solidariedade. Portanto, nós não somos obrigados. Há outros terrenos que não produzem valor neste país comparativamente com este, que não têm a apetência agrícola, que não têm a apetência florestal, que não têm a possibilidade estratégica de ser instaladas indústrias que podem ser valorizados com este tipo de centrais. Não temos cá nenhum deserto, não é? Nós não temos cá nenhum deserto, mas é muito diferente a central com uma dimensão ainda que mais pequena. Vai ser instalada no meio do concelho de Alcotim, no Algarve, em que anda quilómetros e quilómetros e o que vê é xisto, sem nada por cima, nem árvores tem, do que nos terrenos, quer agrícolas, quer florestais, do nosso concelho. Ainda por cima com a localização estratégica que têm, em termos de futuro, de podermos lá instalar coisas que vão valorizar o nosso território. Muito bem. António Pinto, como é que também olha? Nós, de facto, temos uma panóplia de muitas centrais fotovoltaicas para esta região do país e outras, mas especialmente esta. Também não é muito claro por parte do Estado qual é que é a política relativamente a este assunto. Como é que vê, como é que avalia? Se for Presidente da Câmara, como é que vai fazer? Eu frisei na primeira entrevista que dei que nós, e eu particularmente também, somos contra as mega centrais fotovoltaicas. Temos uma neutralidade carbónica a atingir e temos que ter centrais fotovoltaicas em algum sítio. A Sílvia falou há pouco da questão do nosso quintal. Se calhar todos temos que dar alguma contribuição para isso, mas não com centrais desta dimensão, como se referiu. Ou seja, nós podemos, até ouvir as populações, num local ou no outro, colocar centrais de pequena a média dimensão, incentivar quer os particulares, quer empresas, como ainda há pouco tempo uma fez isso, a colocarem os seus telhados, painéis fotovoltaicos. Se há meia dúzia de anos a tecnologia, em termos de produção, tinha um valor menor, hoje em dia, com a capacidade de absorção e de transformação dos painéis, isso permite que em menos metros quadrados se consiga uma muito maior rentabilidade. A Sílvia falou há pouco da questão do interesse público nacional. Eu não acredito sinceramente que o Governo vá obrigar, seria o termo, a Zambuja a aceitar uma mega central fotovoltaica. E frisei inclusive na entrevista que há aqui questões que teriam que ser muito salvaguardadas, quer até mesmo para as de média dimensão, que será, por exemplo, o desmantelamento dos equipamentos daqui a uns anos, quando eles serão necessários. Quem é que vai assegurar esse desmantelamento dos equipamentos? Depois temos aqui também uma questão em termos, quando se fala no aquecimento global, em termos ambientais. Espelhos gigantes como aquilo que estaria previsto, portanto, para a Torre Bela, e eu digo que estaria previsto porque eu acredito piamente que não irá para a frente, não teria um impacto muito grande, como foi já aqui, de certa forma, frisado, quer na questão ambiental da paisagem que vemos, quer no próprio aquecimento global. E, portanto, penso que isto é mais uma guerra, como eu disse há pouco, que teremos que estar todos unidos no sentido de combater este tipo de mega centrais fotovoltaicas, volto a frisar. Mara Oliveira, também como é que observa este problema? Como nós também já indicámos, nós também não somos a favor. Claro que somos a favor das energias renováveis, como também somos todos, não é? Todos dizemos o mesmo. Mas aqui a questão é a localização do mesmo, das mesmas, peço desculpa. Como foi dito, o efeito paisagístico não será de todo o aceitável. Ninguém gosta de passar e ter aquela visualização. Como foi dito, quais são as benesses que vai trazer, nomeadamente ou concretamente ao nosso Conselho? Empregos? Praticamente nenhum. Como já foi falado, não vai trazer empregos. O traçado das linhas não é de todo desejável para a população, não será de todo. É impensável deixar isso acontecer. E depois, as contrapartidas que eles nos dão são migalhas.
que eles dão para o Conselho, porque acaba por não abranger o Conselho todo. Eu penso que a Aveiras de Cima está de fora, está depois, mas é depois para a Cruz Vermelha. Escolas Cruz Vermelha. E Cruz Vermelha é o edifício que ainda não está construído. Exatamente, ou seja, Cruz Vermelha ainda não pode. Mas é assim, se tiverem que vir para aqui, as fotovoltaicas, não é se queremos muito mais. Eu acredito, como ao colega, que não venham. E acredito que a União faz a força. Bem, e se todos pelo que eu percebi, unirmos... os 4 partidos Bloco de Esquerda, CDU, a coligação sempre ao seu lado, e o Chega não vão dar a declaração de interesse público municipal quando for na altura de votar. O PS já é diferente, no caso de ganhar, claro. Como é que Silvino Lúcio gostaria que, portanto, desse o seu ponto de vista relativamente a isto tudo? Bom, foram feitas aqui um conjunto de afirmações que eu respeito. Portanto, cada força política tem a sua, portanto, opinião em relação aos assuntos que estão a ser, portanto, discutidos, e neste caso das centrais fotovoltaicas, queria começar aqui pelas razões que a senhora candidata do Chega apresentou, nomeadamente a questão, portanto, do oxigênio. Só para lhe dizer que a Torre Bela, com o Oclipal que lá tinha, portanto, conseguia absorver, portanto, ao sequestrar da atmosfera 21.540 toneladas ano. Com a aplicação dos painéis fotovoltaicos, estamos a falar de uma diminuição, portanto, de emissão de 400.000 toneladas de CO2 para a atmosfera. Portanto, veja a diferença, veja a diferença. Portanto, portanto, é um pequeno exemplo. Depois falou no efeito paisagístico. Sim, claro, o efeito paisagístico, portanto, é uma situação que estávamos habituados a ver um determinado território com uma determinada característica que agora o vemos, portanto, de uma forma diferente. Aqui também queria entroncar a situação que o senhor António Pinto, do Bloco de Esquerda, falou, portanto, são espelhos diretos. Não são espelhos, os painéis não são espelhos diretos. Portanto, há formas, portanto, de produzir energia através de espelhos diretos, como sabe, portanto, mas não é o caso, não é portanto, aquilo que se propõe para estes dois territórios. Nomeadamente em relação àquilo que o senhor candidato pela coligação afirmou de a Câmara aprova aquilo que entende, portanto, não pode vir o Tribunal Administrativo, o Tribunal Central, pode vir quem quiser, a Câmara, portanto, dentro das suas competências, aprova aquilo que acha que é vantajoso, portanto, para o Conselho. Nomeadamente em relação aos traçados. Sim, aqui temos que reconhecer que, eventualmente, poderá haver aqui algum reajustamento em relação aos traçados que estão agora, portanto, definidos nestes dois projetos. E aqui, sim, concordamos que tem que haver, portanto, e também voltámos atrás, precisamente porque, portanto, entendemos e discutimos esta matéria em sede própria, portanto, dentro do nosso grupo político, portanto, discutimos-la e achámos, portanto, que era pertinente levar estes elementos, portanto, ou estas propostas à Assembleia Municipal. Daí as termos retirado. Ali o candidato da coligação referiu que o senhor teve a indicação, a certeza por parte do governo do seu partido, que vêm só estes dois projetos. Contudo, poderão vir outras empresas interessadas e que a Câmara pode ser penalizada se não der, portanto, o aval naquilo que lhe diz respeito. Portanto, gostaria que comentasse se é assim, como o Sr. Candidato Rui Corça diz. É a opinião do Sr. Candidato Rui Corça, portanto, não quero, portanto, emitir nenhuma opinião contrária. Aquilo que nos foi dito a nós, portanto, em termos governamentais, foi precisamente que estas duas centrais fotovoltaicas foram as duas únicas centrais fotovoltaicas, portanto, que foram estipuladas para o nosso Conselho do leilão que foi feito através, portanto, do Estado que lançou e que... E se vier outra empresa interessada? Se vier outra empresa interessada, terá analisado, portanto, se nós virmos que não é compatível, portanto, com as nossas pretensões, portanto, com certeza que... Mas tem alguma indicação de se o município pode ou não ser penalizado? Não tenho indicação nenhuma a este momento, portanto, acredito que não. Muito bem. Mais alguma questão? Pode ser, sim, rapidamente. Muito obrigado. Só relativamente a esta questão dos leilões, isto não está definido desta forma. É preciso perceber como é que funcionam estes leilões. O que foi leiloado é uma capacidade de entrega num determinado ponto e o que interessa ao Conselho de Zambuja é que há 2 pontos, um a sul e um a norte, um no Carregado e outro no Conselho de Rio Maior, e obviamente que com o custo
que as linhas de muita alta tensão têm para ser instaladas e que estamos a falar de milhões de euros por quilómetro, pode chegar a mais de 1 milhão de euros por quilómetro, seguramente acima de 1 milhão, mas depois pode ser 2, 3, 4. Felizmente, para os investidores não é o que acontece aqui, porque não há grandes acidentes de terreno, porque quando há, aliás, é também por isso que elas gostam de estar aqui e querem se instalar aqui, porque quanto mais perto estiverem do ponto de entrega, mais barato fica o investimento que elas vão fazer e, portanto, têm todo o interesse em se colocar aqui. E isto levanta dois tipos de questões. Primeiro, como é que o Ministério do Ambiente e este Governo não coloca limitações às empresas relativamente ao tipo de solo que podem ocupar estas infraestruturas e, como estão, permitem, inclusivamente, usar terreno de reserva agrícola nacional. Pronto. Este é o primeiro aspecto. Segundo, a única limitação que existe, e isto tem a ver com o leilão de 2019, e que, se a Câmara de Zambuja tivesse tido interesse, teria ido ver o que é que foi leiloado e teria rapidamente descoberto a dimensão das centrais que podem acontecer no Concelho de Alenquer e a dimensão das centrais que acontecem, como o do Casal de Além. Mas dizia eu que tem a ver só com a capacidade que existe neste momento de entrega nestes pontos. A todo o momento, a Rede Elétrica Nacional, se decidir aumentar a capacidade de entrega nestes pontos, volta a abrir a possibilidade de existirem mais Pelo que sei, também é uma grande confusão nos leilões por parte do Governo, não é? Também está complicado. Sim, para finalizarmos então... Para finalizar... o seu colega está também a pedir da palavra. Conclua, não sei. Inês Louro, queria dizer mais alguma coisa? Queria. Há bocadinho aqui o candidato sentado ao meu lado, da candidatura sempre ao seu lado, até parece que rima, disse, acaba por tocar num ponto importante que tinha a ver com aquilo que eu falei antes, acerca das declarações de interesse público municipal, do tal regulamento que existir, quando diz aqui que se efetivamente vem para a aprovação um projeto com as mesmas características, que instrumento, não é que a Câmara utiliza para depois vir a recusar isso, não é? Se efetivamente é idêntico ou igual. E, portanto, a tal situação, não é? De equidade que aqui existe e que eu há bocadinho mencionava. E também a questão que é extremamente importante, que é o facto de que eu também não acredito, e já lhe disse isto da minha entrevista, o instrumento para que seja utilizado, para que seja declarado interesse público nacional, conforme todos nós fomos aqui ameaçados no Concelho de Zambuja, para que isto seja uma realidade, caso não seja aprovado o interesse público municipal, eu não acredito que haja uma resolução do Conselho de Ministros sobre esta matéria no sentido, primeiro, não só também por aquilo que a candidatura sempre ao seu lado disse, porque isto irá abrir um precedente terrível, não é? Em todos os concelhos, que é o Estado estar a contrariar a vontade e entrar na determinação e naquilo que é a gestão autárquica e o exercício autárquico, e depois não estou em crer que os outros ministérios queiram intervir numa matéria tão delicada como esta matéria do ambiente e o que está aqui em questão. Estaremos cá para ver. Muito bem, nesta altura estamos... Tem que ser muito rapidamente. Uma coisa. E depois o Sr. Silvino também quer intervir. Por favor, faça favor, Rui Corso. É dizer que os nossos municípios também têm que saber que quando esta matéria foi a primeira vez à Câmara, o Partido Socialista não teve qualquer problema, e nessa altura, em aprovar nas áreas florestais que já foram referenciadas, como não teve problemas em aprovar a instalação de uma central de 200 hectares em reserva agrícola nacional e que, felizmente, que o promotor desistiu do projeto. Já escopulizamos isso na entrevista. E também aceitou e aprovou com contrapartidas zero. Portanto, se não fosse o temor, não foi dúvidas, se não fosse o temor do reconhecimento de interesse público
municipal ser chumbado na Assembleia Municipal, não é? Não havia sequer contrapartidas. Muito obrigado. Senhora jornalista, Sílvia, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Com certeza que estamos aqui a fazer futurologia do se fosse aprovado, se não fosse aprovado, portanto, era aprovado, não era aprovado, enfim, não sabemos, portanto, não sabemos os votos, portanto, que o documento ia ter na Assembleia Municipal, até podia... Está bem, sabemos que temos na Câmara, que foi o Partido Socialista, portanto, que aprovou. Já sabemos disso, Sr. Vereador, não é preciso, Sr. Vereador, neste caso, Sr. Candidato e Vereador também. Não é preciso estar, portanto, sempre aqui a enfatizar, as pessoas já sabem quem foi. Portanto, as pessoas conhecem, não tenham problemas dessa natureza. As pessoas sabem tudo. Não fique descansado que as pessoas sabem tudo. Portanto, agora, respondendo ali um bocadinho à senhora, portanto, do Chega, para dizer o seguinte em relação à possibilidade da Câmara, portanto, dizer que não. Esta possibilidade, portanto, ressurge quando aprovado o Plano Diretor Municipal, que ficam limitados, portanto, a instalar-se nos territórios todo o tipo de indústrias ou deste tipo de instalações que nós, portanto, queiramos que não venham a acontecer. E nessa perspectiva, portanto, desaparece o interesse público municipal cai porque vai sair, portanto, na revisão do plano diretor, e também não é preciso estar sempre aqui a dizer que é preciso um regulamento, qualquer dia temos regulamentos para tudo. Como ainda não existe isto, está tudo a acelerar, é complicado, não é? Claro, temos que ter atenção. Muito bem. Neste momento já estamos quase em cima das 4h30, eu se calhar ia dar por findado o debate, mas primeiro uma ronda por todos os candidatos, que tenham 2 minutos para, portanto, se dirigirem aos eleitores. Não sei, com propostas, com o que quiserem dizer, 2 minutos para cada pessoa, neste caso, Rui Corsa. Muito obrigado, Silvia. Para terminar, gostava de dizer 2 ou 3 questões muito rápidas. Primeiro, que, como sabem desde o início, a política de alianças foi definida pela nossa coligação e a nossa coligação aceita os partidos que a integram. E, portanto, é completamente extemporâneo falar de qualquer outra situação. Em segundo lugar, dizer aos municípios da Zambuja que devem ter em atenção o facto de não haver as chamadas geringonças nos municípios, nem nas câmaras, nem nas freguesias. O Presidente da Câmara é sempre aquele que é eleito, o que está em primeiro lugar na lista que obtiver mais votos, e o Presidente de Junta também. E, portanto, não há qualquer maioria conjuntural que se possa definir no futuro que possa retirar aquele Presidente e colocar lá outro. E, portanto, a escolha que está em causa para os municípios do nosso Conselho é entre os cabeças de listas das várias candidaturas e, mais concretamente, entre 2 que sabem que têm mais possibilidades de disputar esta eleição. E porquê é que eu digo que têm mais possibilidades de disputar a eleição? Porque, por um lado, a nossa candidatura é aquela que tem uma estratégia para o Conselho e o outro é aquele que lá está. Embora não tenha estratégia para o Conselho, embora não saiba o que é que há de fazer, embora diga que quer ouvir hoje o que nunca ouviu ao longo dos anos, e, portanto, não há falta de queixas dos municípios da Zambuja e estão lá há tantos anos que podiam ter aproveitado ouvir essas queixas todas para saber o que é que haviam de fazer hoje. Mas, como ouvimos aqui, não sabem ainda o que é que vão fazer, não têm estratégia nenhuma de desenvolvimento para o Conselho. E, portanto, o apelo que eu deixo aos municípios da Zambuja é que ponderem, vejam aquilo que nós temos defendido, a coerência que temos tido na apresentação da nossa proposta, a postura que temos tido ao longo destes 4 anos na defesa dos interesses, sempre ao lado das pessoas, e que, portanto, ponderem todos esses aspectos e vejam quem é que está em condições de proporcionar ao nosso Conselho uma melhoria de vida para todos, que valorize as nossas terras, que valorize as nossas pessoas, e quem há 30 anos que não tem estratégia e conseguiu conduzir-nos a este estado em que estamos muito piores do que já tivemos, a este estado inanimado quase do nosso Conselho, e as outras candidaturas que, embora
vão apresentando algumas ideias e algumas críticas, mas verificou-se também neste debate que não têm uma estratégia de desenvolvimento para o Conselho. António Pinto, Obrigado. Bloco de Esquerda. Olha, que eu começaria por estas últimas afirmações, dizer que não há vencedores antecipados. Todas as candidaturas terão as suas estratégias. Se nós pensarmos, por exemplo, que em termos de abstenção temos números elevados e se cada uma das forças que concorrem conseguirem absorver pessoas dessa abstenção, estamos a falar num quadro também completamente diferente daquilo que existia há 4 anos. Há novas forças em questão. E, portanto, salientar que dentro das nossas posições, muito rapidamente, nós defendemos coisas como um transporte intermunicipal para as pessoas, dentro de uma coesão territorial. Não vi mais nenhuma força defender isto. A CDU acabou também por aflorar na entrevista das outras forças, não vi. Foi uma das coisas com que nós nos deparamos, nomeadamente em algumas zonas dos casais, de pessoas idosas a dizer que o transporte que atualmente têm, que é muito pouco, lhes obriga, por exemplo, a ter que chamar um táxi para virem a uma consulta ou para irem tratar de qualquer assunto. Depois falar também da questão que nos parece muito importante, que não foi aqui abordada, do desenvolvimento turístico da região, da criação de uma área de serviço de autocaravanas. Também fomos os únicos a propor isso. Isso, como muita gente sabe, hoje em dia propõe um turismo não sazonal, mas que acaba por acontecer ao longo de todo o ano. Estamos a falar de pessoas, às vezes, aposentadas, de países estrangeiros, com ótimo poder de compra, que podem passar pelo nosso concelho, consumir nos restaurantes. Se tiverem, por exemplo, como defendemos em Aveiras de Baixo, uma loja dos produtos regionais, adquirir aí os seus produtos, levarem uma recordação, uma política também no sentido do que está a ser feito da limpeza do esteiro, de ligação da Vala Real com uma possível ligação ao Tejo, uma vez que se fala cada vez mais num Tejo navegável, e, portanto, finalmente, levantar uma questão que não foi aqui falada e que para nós é importante, que é a questão do direito animal. Eu estava a ver, e frisei já isso, o Instituto da Conservação da Natureza disponibilizou uma verba de 15 mil euros a fundo perdido para a esterilização de animais. Este Conselho nada fez, não aproveitou esse Conselho. Temos imensos animais errantes, não temos um canil, sim, mas eu fui prejudicado de algumas questões, eu vou já terminar. Não temos um canil, agora tentar ter mais tempo, canil gatil, temos, por exemplo, aqui não pode ser assim. Sim, eu vou já acabar. Pronto, também não foram 2 minutos do último candidato. Não usou porque não quis. Mas só dizer nesse aspecto do direito animal, que temos aqui associações privadas a substituírem-se à Câmara, uma delas, portanto, com mais de cerca de 100 animais, e que é preciso olharmos para essa realidade e obrigar realmente a que a lei seja cumprida. Muito obrigado. Pinto, obrigadíssima. Mara Oliveira, CDU, o que é que quer dizer de mensagem final? Bem, como ali o meu colega adversário disse, acho que sim, acho que devem ver a postura dos candidatos e também isso deve querer dizer alguma coisa. Qual é a postura que querem da pessoa à vossa frente, a pessoa que esteja à frente do vosso conselho. E acho que temos aqui várias posturas e podem decidir qual será a postura que se calhar que não querem e a que querem. Quero dizer que, apesar de há 3 grandes temas que foram discutidos, que foi o aterro, foi as fotovoltaicas e as águas. Queremos também dizer que a CDU também, apesar desses 3 grandes temas, temos mais em vista a saúde, que não foi aqui falado, que é preciso continuar a apostar e resolver a questão que temos na saúde e temos esse objetivo, queremos dar prioridade à saúde. Como aqui o colega disse, o acesso aos transportes também já foi falado, ou seja, as pequenas coisas para nós também são importantes. Agora, aqui falámos em grandes temas, mas quero deixar e quero que pensem e que acreditem que nós também nos preocupamos e temos visto a outra parte que não foi falada a nível de transporte, a saúde que hoje não foi falada, a valorização do movimento associativo, a valorização do património que foi aqui falado. Nós queremos acesso à mobilidade, as vias mais seguras, o emprego. É isso tudo que nós nos estamos a propor e, mais uma vez, digo e vejam as posturas que querem à vossa frente. Tenho dito. Não há tempo para tudo, para todos os temas, mas também, hoje em dia, há uma panóplia de plataformas onde os candidatos
podem dar a conhecer todas as suas propostas e, pelo que sei, também haverá outros fóruns de discussão, e ainda bem. Silvino Lúcio, do Partido Socialista. Bom, os executivos municipais que têm passado ao longo destes anos pela Câmara têm sido, portanto, sufragados pela população de 4 em 4 anos. E de 4 em 4 anos apresentam, portanto, um caderno, portanto, de encargos, portanto, o seu plano, a sua Bíblia para, portanto, fazer, quando se diz que não há, portanto, um caminho, portanto, a seguir, mal ficávamos, portanto, se fôssemos ter em consideração as afirmações que foram feitas em relação a esta matéria. Eu percebo, portanto, é um opositor, portanto, não podia, portanto, dizer qualquer coisa de bem do Partido Socialista. Mas, de qualquer forma, queria dizer o seguinte. A nossa candidatura, portanto, tem que ser avaliada para aquilo que fez, portanto, nos últimos 4 anos. E, como tal, só para dar um exemplo, investimos 4 milhões de euros na cultura. Só um exemplo. Investimos 23 milhões, portanto, nas freguesias, desde a rede urbana, da rede viária, portanto, nas obras que fizemos e destacámos por todas as freguesias. Quero com isto dizer que espero, sinceramente, que no próximo dia 26 as pessoas, portanto, saibam fazer a sua análise daquilo que fizemos ao longo destes 4 anos e as propostas que temos para apresentar nos próximos 4 anos. Portanto, há um caminho, há um rumo, há um compromisso, portanto, a ouvir hoje para construir o amanhã, e é isso que queremos fazer para o bem-estar de toda a população do concelho. Portanto, dia 26 lá se encontraremos e ao fim da noite lá estaremos, portanto, a reclamar a vitória conforme o povo da Zambuja assim entender. É só. Eu acho muita piada quando alguns candidatos desvalorizam a candidatura do Chega. Mas eu venho aqui recordar que as últimas eleições, por acaso foram presidenciais, vamos já a seguir dizer essa situação, mas que, efetivamente, o Partido Chega, que apoia um único candidato presidencial, foi aquele que sozinho fica em segundo lugar. Ou seja, é aquele que consegue melhor resultados no Conselho de Azambuja a seguir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é apoiado da esquerda à direita. Portanto, não desvalorizem o Partido do Chega, porque o Partido do Chega começa a ter uma expressão muito elevada no Conselho de Azambuja e cada vez há mais pessoas efetivamente a dizer Chega. E, à parte desta situação, também dizer-vos que de todos aqueles que nós estamos aqui sentados e partindo do pressuposto daquela velha máxima que nas autárquicas votam-se nas pessoas, dizer-vos que de nós os 5, ou estão aqui pessoas sentadas nesta mesa que nunca foram a eleições, não sabemos qual será o seu potencial em eleições, ou já foram a eleições e perderam, ou aquelas que ultimamente foram a eleições como cabeças de lista, já foram há muitos anos e venceram eleições de pequeno relevo, ou seja, em freguesias muito pequenas. E deixam-vos dizer que fui a candidata que nas últimas eleições fui a candidata que nas últimas eleições teve a confiança numa freguesia, da freguesia que representa 1/3 da população do concelho. Isto só para não desvalorizarem a candidatura do Chega. Mas eu vou dizer o que é que a candidata do Chega quer para o concelho de Azambuja. Essencialmente quer uma noção de pertença ao concelho de Azambuja, que é uma coisa que não existe. Cada vez mais se vê o norte do concelho sem este sentimento de pertença a Azambuja e a sentir-se mais pertença de outros concelhos limítrofes. Isto é uma coisa que de todo não pode acontecer. Depois também temos um concelho a viver a 2 ritmos completamente diferentes. Também é outra coisa que não pode acontecer. Isto pode eventualmente ser minorado e melhorado com a criação de um eixo norte a sul do concelho, de forma a aproximar o norte a sul do concelho. E temos que pugnar obrigatoriamente por uma ligação à autoestrada entre a variante de Azambuja a Vila Nova da Rainha. Não podemos continuar com este tráfico. Isto só para falar muito rapidamente de 2 coisas que são absolutamente estruturantes e necessárias, e já nem sequer vou falar da Nacional 3, porque não dizem que eu só falo da Nacional 3. Muito obrigada, Silvia. Muito bem. António Pito, Vera, Silvino Lúcio, Rui Corso. A todos o resto da campanha. De realçar, então, que no dia 26 de setembro será dia de eleições e a Rádio Valor Local vai fazer uma emissão especial nos 7 concelhos onde estamos presentes
neste domingo, em Zambuja, Cartaz, Vila Franca de Xira, Alenquer, Salvaterra de Magos, Arruda dos Vinhos e Benavente. Teremos o comentário em estúdio de Pedro Pereira e Renato Pinto e estaremos a acompanhar os resultados eleitorais em cada um dos concelhos. Agradecer a cedência deste espaço à empresária Fernanda Monteiro da Grupoide e também a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa na presença do Pedro Vieira. Muito obrigada. E claro, agora os agradecimentos a todos os que levaram esta iniciativa. Nuno Barrocas, Miguel Rodrigues, o Nuno Vicente e o Nuno Barata. Muito obrigada. Nuno Barata, passo para ti agora também o final da emissão.